Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Blast Cruisecast. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa aqui em nome da gente aqui do Blast, que no episódio passado a gente teve um problema com justamente o outro microfone que a gente estava usando e não deu certo a captação do nosso áudio, tá? Mas não se preocupe que não vai ocorrer mais isso, tá bom? E como você já deve saber, eu sou o Denis de Souza. Eu sou o Marcel Costa, hoje a gente está com o Dr. Adriano. Vou deixar ele passar a experiência dele, o currículo dele primeiro para a gente começar as perguntas. Primeiramente agradecer a presença de vocês que estão assistindo e de vocês que convidaram, tá? Para mim é uma honra poder transmitir algum tipo de informação. Eu sou médico de formação, eu fiz pós-graduação em urgência e emergência pelo Einstein. Depois, mesmo gostando da urgência, da emergência, trabalhando nos resgates, eu já praticava muito esporte, então eu decidi me encaminhar mais para a área esportiva, né? E aí foi aonde eu, praticando esportes, entendi que precisava melhorar a minha fisiologia. E aí comecei a estudar da medicina esportiva, fiz a pós-graduação de medicina esportiva e atualmente estou finalizando a pós-graduação de nutrologia. E aí por isso que hoje eu trabalho com rendimento esportivo, trabalho com a parte de nutrologia da medicina esportiva, apesar de ainda dedicar algumas horas ao resgate. Então, teoricamente é isso. Eu sou o médico de vocês, né? Doutor, me diz uma coisa. Qual que é a diferença, o alcance que um médico nutricionista pode chegar, que um nutricionista comum não chega e vice-versa? Então, eu entendi, mas eu entendi. É um médico nutrólogo. É diferente de um nutricionista. Desculpa. Mas eu entendi, não tem problema nenhum. Isso é uma confusão. Ontem eu tive 2 vezes essa pergunta na caixinha, tá? Na minha caixinha de pergunta da plataforma do Insta. Então, assim, é super importante diferenciar isso, mas não porque um profissional seja melhor do que o outro. Nada disso, tá? Eu amo meus nutricionistas, mas são diferentes abordagens e diferentes acessos e permissões. O médico ele pode prescrever determinadas medicações que o nutricionista não pode. O nutricionista ele é especializado mais na parte de nutrição de alimentos, quando o nutrólogo é mais direcionado na parte de medicações relacionadas ao alimento. Então, ajustes metabólicos, muitas vezes são necessários medicações, e os nutricionistas às vezes têm limitações enquanto a isso. Tem alguns exames laboratoriais de imagem, algumas coisas que o nutricionista não teria acesso ou permissibilidade de prescrever, de solicitar, e o médico sim. Então, teoricamente, o nutricionista é muito especialista na parte nutricional, e o médico, né, por ser médico, ele abrange um pouco mais do corpo humano, além da parte alimentar. Teoricamente é isso, mas são 2 especialidades que se completam. Isso é muito importante de deixar claro. Sim. Porque não é que eu trabalho isolado aos nutricionistas, eu tenho muitos pacientes meus que obrigatoriamente visitam os nutricionistas, parceiros ou os nutricionistas deles também. Tenho total liberdade de falar, você já tem um nutricionista, continua com ele, a gente só vai se ajustar. Se ele quiser conversar comigo, a gente faz essa ponte, esse enlace. É super importante diferenciar isso, mas entender que os 2 trabalham juntos, tá bom? Beijo para os meus nutricionistas. Porque, eu estou falando isso porque é importante a gente ter esse vínculo, ao contrário das pessoas acharem que a gente tem que competir, e na verdade não é isso, tá? A gente tem que crescer junto. Então eu ajudo os meus nutricionistas acham necessário uma abordagem médica nos pacientes deles, então eles encaminham o paciente para mim, tá? Mas não é uma guerra, por favor, tá? Não é uma guerra entre profissionais. Eu estava vendo umas entrevistas que você mesmo deu ali pelo IGTV do Instagram e tudo, e uma me chamou muito a atenção, que foi o uso da ioimbina, né? E o senhor comentou que não fazer o uso de ioimbina com cafeína de forma alguma. Como é que funciona fisiologicamente na gente o uso dos 2 componentes? Tá, então olha só, é super importante isso. Até porque ontem inclusive eu respondi sobre isso, sobre a ioimbina dentro de alguns suplementos, vamos dizer suplementos porque são polivitamínicos, são produtos vendidos em lojas de suplementação. A ioimbina, né, um derivado de uma casca de uma árvore africana, é natural por ser de uma árvore, mas ela quimicamente processada, ela se transforma numa medicação que tem que ser vendida sob prescrição médica, certo? Quando ela é associada a algum outro item, ela já pode virar um suplemento e pode ser vendido em lojas de suplementação. A ioimbina é um alcaloide, ela é
antagonista aos receptores beta-alfa, 2 adrenérgicos, ela vai dar uma descarga de catecolamina no nosso organismo, como se a gente estivesse se preparando para uma fuga. Então é muito importante entender que quando eu estou aqui, chegou um leão, eu vou me preparar para correr. Às vezes o cara sobe num muro que ele não sabe nem como que ele subiu. Foi por essa descarga aquela adrenalina, adrenérgica, né, que aconteceu. Então o meu corpo se agita para isso. A cafeína é um estimulante do sistema nervoso central. Então a associação de 2 estimulantes, vamos colocar assim, 2 estimulantes, eles podem aumentar a possibilidade de efeitos colaterais. Então eu, como médico, não posso recomendar uma junção de 2 medicamentos, até porque, de forma genérica, eu não sei qual dose que ele está tomando dos 2. É diferente eu falar para o cara, não, mas você pode tomar uma dose menor, porque eu estou acompanhando, vamos fazer aqui, vou montar uma prescrição de ioimbina numa dose reduzida, porque eu sei que eu vou associar, eu como médico, vou associar essa dose a uma cafeína de 80, 100, 150 miligramas. Eu não sei a dose que o paciente vai usar, porque cada paciente é um paciente. Então eu associo. Mas como a gente se preocupa sempre com essa responsabilidade do que está falando na internet, se eu falar, não, galera, pode unir, não tem problema, vocês vão ficar mais estimulados, vocês vão treinar melhor, eu estou sendo irresponsável na informação. Então, como médico, eu não associo de forma nenhuma a ioimbina, que é ótimo para se utilizar como pré-treino por essa característica, tá? E a cafeína, se eu associo os 2, eu posso potencializar o pré-treino do paciente, mas eu também posso aumentar o colateral, o risco dele ter algum colateral. E se eu não conheço ele, estou falando para a internet, para o mundo aqui, eu não conheço ele tem uma predisposição para um problema cardíaco, a taquicardia pode gerar um outro quadro nele. Esse paciente tem uma predisposição para um acidente vascular, eu potencializo isso. E aí, a partir do momento que eu estou usando uma medicação, estou sendo prescrito por um médico, a ioimbina no caso, qualquer coisa que acontecer com esse paciente, qualquer colega que for atender ele no hospital vai dizer, não, mas é porque ele tomou isso, mesmo que ele tenha uma predisposição. Então a nossa responsabilidade frente ao que fala na internet é super importante em relação a isso. Viu? Então não falo de doses, né? A gente evita falar de doses na internet exatamente por isso. E a associação de 2 medicações que têm o mesmo efeito pode potencializar eles e potencializar os efeitos colaterais. Só por isso, mas a ioimbina é ótimo e cafeína é ótimo. Uma coisa que muita gente não sabe da ioimbina, que ela, na verdade, ela é um medicamento para tratar a disfunção erétil. Então, mais importante do que isso é como a ioimbina chegou agora no Brasil. A ioimbina ela foi criada antes do Viagra. Ela é um tratamento para disfunção erétil, porque ela é um vasodilatador que aumenta a circulação peniana. Tá? Então, se você perceber que você está aumentando as ereções involuntárias, talvez você está usando a ioimbina de forma inadequada, porque a ioimbina ela tem um efeito de vasodilatação a partir do momento que você está alimentado, o corpo entende que ele precisa de fazer a função de vasodilatação, você está alimentado. A ioimbina para disfunção erétil é 3 vezes ao dia, tá? A gente não vai falar de doses, mas é 3 vezes ao dia. Só que a ioimbina também dá um desconforto, dá um quadro de ansiedade, pode gerar uma taquicardia. Então, por isso ela é uma medicação, por isso tem que ser prescrita pelo médico. O médico tem que conhecer. O paciente já chega e fala, doutor, eu sou meio ansioso. Eu colocar uma ioimbina numa pessoa que já está me dizendo que é ansiosa, que ele acorda de manhã com cortisol alto, a ioimbina para emagrecimento é usada em jejum, eu já estou potencializando o quadro de ansiedade dele. Aí porque o cortisol e a ioimbina... Aí coloca uma cafeína, o cara tem um problema do coração, pronto. Aí ele vai entrar num síndrome de pânico dentro da academia. O que foi isso? Não, o médico que me mandou os medicamentos, eu acho que foi esse medicamento aqui. E realmente deve ter sido. É uma responsabilidade muito grande. Então, quando a gente conhece o medicamento, quando você sabe que é um medicamento, você começa a se responsabilizar sobre ele, porque você vai prescrever. E aí entender, olha, você precisa tomar isso aqui em jejum para você ter o efeito lipolítico, o efeito... porque ele bloqueia o bloqueador de queima de gordura. Então a ioimbina ganhou essa fama de emagrecedor depois que descobriu-se que se utilizar a ioimbina em jejum, ela teria esse efeito de queimar gorduras. Principalmente gorduras de difícil queima, gorduras abdominais principalmente. Então, agora a pessoa está 30 quilos acima do peso, ela está toda gordinha, ela usar a ioimbina, talvez ela não vai ver o efeito que ela gostaria. E ela fala, a ioimbina não funciona comigo. Porque o efeito dela é queimar gorduras que você não está conseguindo queimar com uma vida saudável, com hábitos saudáveis, com atividade física, com uma boa alimentação. Uma pessoa obesa,
qualquer atividade que ela fizer, mudar um pouquinho a alimentação, ela já vai conseguir ter uma perda de gordura. Claro, então assim, a queima de gordura, ela é proveniente de uma alimentação adequada, de hábitos saudáveis. Essa medicação é um detalhe que você vai colocar num período em que o cara fala, doutor, eu estou emagrecendo bem, mas eu ainda estou com aquela pochete. Então talvez seria um momento para a gente entrar numa medicação desse calibre, tá? Mas entenda, não é que a ioimbina é para todo mundo, não é que ela vai emagrecer todo mundo, porque existe a individualidade biológica. Eu tenho uma dúvida grande, certo? Que é em relação a T4 e T3. Deixa eu ver se eu consigo formular bem a pergunta. Em relação à compra desses medicamentos. O T4, por exemplo, você pode chegar numa farmácia e comprar mesmo sem uma prescrição médica. Já o T3 não. Sendo que, assim, se tu for pensar o T4, você acaba usando ele, demora mais para fazer o mesmo efeito do T3, digamos. Eu não sei, eu tenho um conhecimento bem raso disso. Uhum. Mas eu queria saber o porquê que um é vendido só com receita e outro você só chega na farmácia e compra. Então, é super importante falar sobre isso, tá? A tireoide é ela que controla, teoricamente, o nosso metabolismo. Então, a levotiroxina, que é a T4, e triidotiroxina, a T3, tem diferentes resultados no organismo. Então, um paciente que ele é hipotiroideu, ele não fabrica mais a T4, ele precisa de tomar a T4. Ele vai comprar a T4. Na maioria das vezes é gratuito no posto de saúde. É uma medicação que, teoricamente, não tem grandes repercussões, porque ele já tem um problema da tireoide, certo? Por isso ele precisa da T4. Só que essa T4 vai ser transformada em T3. A T3 tem uma grande função no organismo. Ela que acelera ou diminui. Então, se você colocar sobre potência da medicação, o T4 ele pode não dar nenhum resultado no paciente, ou ele pode dar um grande resultado. A T3 sempre vai dar um grande efeito, porque ela já é o resultado da T4 sendo transformada. Então, a T3 tem mais controle. Então, eu tenho atletas de fisiculturismo que usam diretamente o T3. Agora, há outros atletas que preferem usar o T4, numa dose um pouquinho maior, para ver o funcionamento da glândula. E aí é um acompanhamento que você faz da glândula tireoide. Mas é muito perigoso mexer em T3 e T4. Sim. Então, tá mexendo num tireoide de ano, né? O T3 ele tem que ser controlado, porque o efeito dele é fato. Ele não vai talvez funcionar. Ele vai te acelerar e depois ele vai te gerar um processo por retroalimentação de hipotireoideu. Então, a pessoa que não tem problema da tireoide, ela tem que tomar muito cuidado com o uso de T3 e T4. Porque a gente sabe que hoje é uma realidade do fisiculturismo e de pessoas entusiastas do fisiculturismo. Então, T3 é super controlado exatamente por isso, porque ele vai dar o efeito de acelere do metabolismo. E o T4 seria convertido, ou será convertido em T3, é mais fácil de você controlar o resultado. E o T3 vai dar o T3 reverso, que vai acelerar, vai aumentar a TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Então, dentro do metabolismo, o T3 é o que vai dar mais resultados bons ou ruins, por isso que ele é mais controlado. E depois, quando o cara cessa o uso disso, né? Geralmente a pessoa ganha muito peso ou desregula todo o organismo. Por que disso? Então, exatamente porque o paciente é essa retroalimentação. Se eu aumentei por algum motivo, eu usei T3, T4, eu usei tudo para acelerar o meu metabolismo, porque eu queria um resultado temporário, mais rápido, eu, por retroalimentação, diminuo. Se eu tenho muito T3 no meu organismo, eu diminuo a estimulação da tireoide. Como eu diminuo o incentivo ao funcionamento da tireoide, quando eu tiro essa medicação, é como um eixo hormonal da testosterona. Ele está meio que inibido. Eu transformei esse paciente num hipofuncionante, porque eu estava importando o hormônio que ele produziria. Ele deixa de produzir. E aí ele, com um metabolismo diminuído, ele vai ganhar volume. Ele não gasta o que ele está consumindo de comida. E aí ele vai começar a ganhar peso. Então as pessoas que fazem o uso, talvez descontrolado de medicações, quando interrompe da forma equivocada, ele pode ter um rebote do metabolismo dele, que estava alto ou acelerado. Exatamente a palavra que me ele fugiu, fica baixo, é o rebote, um efeito rebote da interrupção de medicações, e serve para quase todas as medicações. Interrupção abrupta de qualquer medicação tem uma chance de dar rebote, entendeu? E, doutor, uma coisa também que eu vi muito lá no seu Instagram, que a galera pergunta muito, e uma dúvida de muita gente, é a questão do AEJ, aeróbico em jejum. É bom, não é bom, funciona, não funciona, tem efeito ou não tem, é balela, é superestimado. Dá aí o seu
seu negócio aí sobre a questão do aeróbico em jejum. Então, assim, aeróbico é um exercício que todo mundo tem que fazer, diariamente, todo mundo tem que fazer aeróbicos, tá? Não é o cara que quer emagrecer, não é o cara que quer melhorar o rendimento esportivo, todo mundo tem que fazer o aeróbico. A utilização do aeróbico em jejum tem os benefícios de você, dependendo do tipo de alimentação que faz, aumentar a sua autofagia, aumentar a utilização de gorduras como fonte de energia, que seria o estado cetogênico, e a faxina, a limpeza de células que estão sendo incorretas na formação de tecidos. Tá? Então, se eu tenho células anormais, a autofagia vai corrigir isso. O jejum proporciona isso. Se eu tenho um aumento de gasto, o jejum vai procurar nas fontes de energias que eu tenho estocada. Os estudos, eles falam que não existe uma diferença entre você fazer um aeróbico alimentado e um aeróbico em jejum. Só que os estudos, eles são canalizados para o que o estudante quer como resultado. Então, eu quero demonstrar que o AEJ não funciona. Eu vou canalizar os resultados para isso. Não dá para confiar totalmente num estudo que diz que o aeróbico em jejum tem melhor ou pior resultado do que o aeróbico alimentado, porque teoricamente eu não sei o que ele alimentou. Eu não sei quanto tempo antes do exercício ele se alimentou. Porque às vezes ele comeu um negócio agora que tem uma digestão um pouco mais demorada e foi fazer o aeróbico. Então você tem que analisar o estudo como foi feito, porque às vezes o cara fala, não, o aeróbico em jejum dá o mesmo resultado do alimentado. Mas esse alimentado serviu como energia naquele momento, porque senão ele está fazendo jejum também, apesar dele ter se alimentado. Ele está gastando energias para metabolizar o alimento. Não deu nem tempo ainda do corpo metabolizar aquele alimento. Então, você tem que estudar o estudo para entender se é benéfico ou não. Na prática clínica, eu tenho muito mais benefício a longo prazo do aeróbico porque muda o perfil alimentar do paciente. Tá? O paciente que faz um aeróbico em jejum, no meu entendimento, ele tem muito mais benefícios porque ele muda a rotina, ele muda os hábitos alimentares dele. Às vezes o cara acordava de manhã, enchia um pratão, ele não desenvolvia tanto no esporte, porque uma parte sanguínea dele estava cuidando da alimentação. Tá? Então, na prática clínica, os meus pacientes têm muito benefício com o aeróbico em jejum, porque o aeróbico em jejum é uma das ferramentas de um contexto que eu faço com o paciente. Então, ele vai fazer um aeróbico em jejum, depois talvez ele vai fazer uma estratégia cetogênica, talvez ele vai fazer uma estratégia low carb. Então, pro emagrecimento, o aeróbico em jejum ele é uma das ferramentas que, junto a outras, fazem grandes resultados. Atletas meus de fisiculturismo, por exemplo, muitos fazem aeróbico em jejum porque está associado a medicações que vão beneficiar a queima de gordura. Tá? Então, o paciente está usando uma oxandrolona, que é lipolítica, o paciente está usando um GH, que é lipolítico. Então, vai associar um aeróbico em jejum e isso vai melhorar o contexto. Então, eu sou a favor do aeróbico. Até mesmo a própria ioimbina, né, que o senhor falou. A ioimbina, por exemplo, a ioimbina tem que ser tratada em jejum, ela tem uma meia-vida de 1h30, 2 horas. Caraca. Então, eu faço uma medicação 6 da manhã, faço um aeróbico em jejum com muito mais potência, porque a ioimbina vai dar essa descarga elétrica no paciente. Vou fazer o melhor treino, talvez não pela quantidade de calorias, mas pelo paciente ter uma disponibilidade sanguínea melhor para a atividade que ele está fazendo. Tá? Então, o aeróbico em jejum, eu entendo que ele é melhor no exercício, para o exercício, no resultado do exercício, não entrando na área alimentar da coisa. Mas o aeróbico é benéfico, sem dúvida nenhuma. Claro, até porque vai depender de pessoa para pessoa, né, cara? Tudo vai ser... Muita gente... Eu, por exemplo, eu me sinto super bem fazendo aeróbico em jejum. Acordo cedo, vou lá, faço 1h30 de aeróbico, me sinto muito bem. Mas tem gente que não consegue. Não, verdadeiramente, um paciente que fala, eu não consigo fazer aeróbico em jejum, ele tem uma dieta ruim. Tá? Fisiologicamente, o ser humano faz atividades em jejum. Né? Da nossa história, ficávamos dias, né? Nossa história, eu estou falando dos ancestrais, ficávamos horas, dias sem se alimentar e tinha que ser caçado o alimento. Então o alimento não chegava no delivery, ele tinha que caçar, ele tinha que correr, ele tinha que atacar, ele tinha que ter energia. Então, fisiologicamente, o ser humano já tem essa capacidade de fazer atividades em jejum. Não, eu não consigo. Ou ele tem um bloqueio mental de que ele não quer tentar, né? Não quer testar essa estratégia, ou realmente ele tem uma alimentação ruim que vai causar um pico glicêmico à noite, por exemplo, né? Estou falando à noite porque a maioria das pessoas prefere fazer o jejum de manhã. Então ele tem um pico glicêmico elevado a partir da alimentação noturna dele
que pelo trabalho da nossa querida insulina vai descender, ele vai acordar com a glicemia baixa. Ele está com fome. Então, se eu tentar fazer uma atividade intensa com uma pessoa que tem a glicemia baixa, talvez eu não consiga, através do glucagon, elevar essa glicemia suficiente para ele fazer um bom desempenho esportivo. Talvez ele não tenha um glucagon muito bem funcionante porque ele tem muita insulina no organismo. Então, a resistência à insulina provoca que o cara não consiga fazer aeróbicos em jejum ou fazer qualquer outra atividade de jejum, nem permanecer muito tempo em jejum. Esse paciente, ele já está indo para uma resistência à insulina que já vira uma pré-diabetes ou uma diabetes. Doutor, eu vi também que o senhor defende muito a dieta cetogênica, né? E seria um jejum intermitente, digamos assim, acima de 12 horas? Assim, jejum por si só ele já é intermitente. A gente apelidou ao jejum intermitente a forma de se fazê-lo. Né? É o nome da dieta. É uma nomenclatura assim que a galera inventou de intermitente, mas todo jejum vai ser de forma intermitente, porque a gente não vai ficar de jejum permanente. Não, claro. Né? Então, o jejum intermitente é uma ferramenta muito boa para a autofagia, muito boa para o desempenho esportivo do atleta, desde que ele tenha, no período de jejum, que o jejum não é uma dieta, é uma ausência da dieta, ele tenha um controle hídrico do que está fazendo, né? Ele tem que estar mantendo a hidratação dele, e mais importante do que o jejum é a janela de alimentação. Então não adianta eu querer fazer um jejum, porque o jejum não é uma prática automática, ele tem que acontecer no organismo a partir de uma boa alimentação. Se eu faço uma boa alimentação, eu mantenho níveis adequados de glicemia no meu corpo, mantenho uma insulina baixa, insulina circulante, e tenho a possibilidade do glucagon, que é um outro hormônio do pâncreas, buscar as fontes de energias que a gente tem estocado. Então o jejum ele tem que acontecer quando eu já tenho um controle dietético. E a dieta cetogênica ou a dieta com baixa ingestão de carboidrato favorece isso. Então quando eu começo a comer de forma com baixa ingestão de carboidratos ou até entrando no estado cetogênico, eu consigo fazer o jejum automático. O jejum ele acontece no meu organismo, porque eu me alimentei suficientemente bem e o meu glucagon funciona. O glucagon é um aplicativo, né, levando para a área tecnológica, um aplicativo que vem de fábrica. Todos os seres humanos utilizam o glucagon para levantar a glicemia sanguínea quando eu não estou alimentado. Só que quem tem resistência à insulina, tem muita insulina circulante, o glucagon é antagonista à insulina, então eles não trabalham juntos. Se eu tenho muita insulina, eu não tenho um glucagon, eu não tenho essa capacidade de buscar a energia que está estocada. Por isso que eu me sinto mal se eu não tiver uma boa alimentação. Então a dieta cetogênica, ela é outra ferramenta, tá? Não é para as pessoas viverem em cetose, apesar de que eu tenho atletas que hoje, inclusive um atleta na semana passada completou 1 ano de cetose, 1 ano contínuo de cetose, um altíssimo rendimento, ele já é um atleta de alto rendimento. Eu tenho atletas ultramaratonistas em estado de cetose, mas também eu deixo muita vontade para que o paciente entenda que a cetogênica é uma ferramenta de upgrade, assim, de melhora de rendimento numa estratégia de emagrecimento. Ele pode viver em low carb, ele pode viver em normocarbo e de vez em quando ele fazer 20 dias, 15 dias de estado metabólico, porque isso é natural do ser humano, estado metabólico de cetose. Então eu sou muito a favor da cetogênica, já pratiquei várias vezes, eu fico 20 dias, cara, vou viajar, vou aproveitar essa viagem, ficar 20 dias comendo, não vou dizer comendo bem, mas comendo de coisas gostosas, e depois eu tenho que reparar esse dano que o meu organismo fez. Vou ficar 20 dias de cetose e vou controlar os abusos que eu fiz numa viagem, por exemplo. Então, todo mundo pode usar cetose. É algo que, se você estudar, é benéfico para o organismo, tá? Mas se você não quiser estudar e quiser só falar contra, é muito mais fácil, porque a indústria alimentar está do seu lado. A indústria farmacêutica está do seu lado. Então é mais fácil você falar contra do que você sentar a bunda na cadeira e estudar sobre a cetose e ver que é algo natural do ser humano. Entende? Por isso que eu defendo. Eu tenho até uma dúvida com relação ao jejum, que é o seguinte. Quando você vai no nutricionista, ele fala que você tem que bater os seus macronutrientes diários, enfim, tudo calculado pela taxa basal e etc. Quando você fica um longo período, certo? No caso, 14 horas, 18 horas em jejum, você continua tendo que bater esses macros ou você diminui? Não, então... Porque senão você faria, 4 refeições em uma só, no caso. É exatamente uma certa dificuldade, primeiro, de aceitação dos profissionais da nutrição em relação a não fracionar tanto as refeições, tá?
porque você tem que bater aquela meta. A taxa metabólica basal é sua, independente se você está comendo 3, 6 vezes ao dia. Essa é a sua taxa metabólica. Exatamente. Você tem que pagar. Então, quando você faz 14, 16 horas, que muita gente assusta, de 24, 16, pessoal, você está dormindo 8. Então, a metade do jejum você está dormindo. Você já faz essa parte. Todos os dias você já faz. Então, você acrescenta 6 horas, é pular uma refeição de manhã. Você já avança nisso. Dependendo da hora que você jantou, você saltou uma refeição. Essa refeição vai ter que ser fragmentada pelas outras. Mas a sua cobrança diária de taxa é a mesma. Tá? Talvez pode ser intensificada porque você mexeu no seu metabolismo por não estar comendo. Tá? Você teve que utilizar, teve gasto. Dependendo, durante o jejum você toma café, porque tem diferenças de jejum. Então, se eu estou no jejum calórico, eu estou mantendo a mesma coisa porque não entrou calorias. Se eu transformo esse jejum calórico de 14 horas, nas últimas 2 horas, para completar 16, eu transformo ele em jejum metabólico, eu já vou ter entrada de calorias, eu já vou mexer no meu metabolismo. Aí talvez eu já tenha que mexer um pouco na minha alimentação. Mas mais importante do que o jejum, do que o tempo de jejum, realmente é como você quebra o jejum e o que você alimenta durante a prática, a hora que você não está em jejum. Uhum. Assim, como o senhor disse, são estratégias, né? São ferramentas. Ferramentas que a pessoa pode usar, que vai ajudar. Isso, temporárias. O principal é isso, que o pessoal acha que não, vou ter que viver isso aí pro resto da vida. E não é assim. É uma ferramenta que você usa ali por uma semana, 10 dias, 5 dias. Até pode. Assim, o que a gente tem que deixar claro é que todo mundo tem liberdade de fazer o que quiser, né? Mas, assim, entenda-se que talvez lá na frente você continua fazendo jejum por quê? É religioso? Não, é uma ideologia tradição, que você criou, é costume familiar, né? Na sua casa, pela prática diária, você não faz café da manhã, você sai correndo porque está atrasado para o emprego, tá tudo bem, mas não é obrigatório, você não sela aquele paciente e fala, a partir de agora faz jejum o resto da sua vida, não faz sentido. O paciente busca uma ajuda médica para uma condição que ele tem hoje. Mês que vem a condição corporal dele é outra. Talvez ele não precisa mais. Sim. Aí ele faz por hábito. Ele faz porque ele juntou com a rotina dele. Né? Então, entenda, existem as estratégias cetose, estratégias low carb, estratégias de jejum, estratégias de AEAJ, que ele vai usar quando ele precisa, ou o tempo que ele precisa. Depois é uma questão de gosto. Tá? Aí se formam as seitas. Essa é uma problemática da saúde hoje. Não, eu sou da seita low carb, eu já não aceito nenhuma outra opinião. Não, eu sou da seita cetogênica e não aceito mais nenhuma. Né? Então, a gente tem essas resistências que não deve ser assim. Às vezes as pessoas me veem falando, e aí eu não gosto de rotulação, mas, não, ele defende o AEJ. Mas eu tenho pacientes que se alimentam muito antes de um treino. Né? Eu tenho atletas com todos os perfis. Então, não, ele é da cetogênica, ele é contra o carboidrato, tem aquele negócio. Carbofobia de jeito nenhum. Eu tenho atletas que precisam do carboidrato para estimulação de insulina e aí eu tenho que ter uma hipertrofia. Na cetose eu não vou ter hipertrofia. Então tem que deixar muito bem claro isso, que são estratégias que a gente vai usar para a característica individual de cada paciente. Eu ia até pedir para o senhor dar uma explicada assim, bem resumida mesmo, sobre a dieta cetogênica, que tem muita gente que não deve saber o que é, né? Às vezes a gente escuta a terminologia de keto, de cetose, de dieta cetogênica. Isso. É um estado metabólico do nosso organismo, tá? Isso é do ser humano, que na ausência de ingestão de fontes de energias, seja gorduras ou carboidratos, ele utiliza da fonte natural que ele estocou durante todos os anos. Então, o estado metabólico de cetose é quando o nosso fígado, através dos ácidos graxos, forma-se corpos cetônicos. Daí vem o nome de cetogênica ou de cetose. É a formação de corpos cetônicos para a fonte de energia para utilização no organismo. Mas eu escutei que o cérebro só vive de açúcar. O cérebro necessita alimentar-se de açúcar. Essa informação é verídica. Mas nós também temos outro aplicativo natural do ser humano, que é a transformação de açúcares a partir de outras fontes, que é a gluconeogênese. Neo de novo. Então a gluconeogênese é natural do ser humano. Então o nosso cérebro ele é alimentado de açúcares a partir de outras fontes. Então não é que o paciente deixou de comer carboidratos ou açúcares que o cérebro dele vai deixar de funcionar. Obviamente tem um período adaptativo. Né? Então tem a cetoadaptação, que é um paciente que pelo menos nunca programou entrar em cetose, apesar de que talvez ele já tenha entrado em algum momento que ele ficou sem comer. Tá, pessoal? A gente fica sem comer
e ficou um período sem comer, você vai ter que utilizar fontes de energia sua estocada, senão você morre. Então, nosso organismo já tem esse balanço, já tem essa chavinha que ele ativa. Vamos ativar a cetose aqui até ele se alimentar, e aí a gente continua funcionante, tá? Mas o paciente que não programou acontecer isso, ou ele tem um problema de resistência à insulina, ele não vai conseguir entrar no estado de cetose, ou ele não está fazendo uma dieta adequada para a cetose. E isso é uma realidade nossa também, do paciente achar que está em cetose, aí ele vê que o rendimento dele está caindo. Aí o treinador dele diz, está vendo? É porque você está fazendo essa dieta, por isso que você está sem energia. Essa dieta não te dá energia. Ele está errando na cetose, porque o estado cetogênico dá muito mais energia do que o estado dependente do carboidrato. Muito mais energia. A molécula de gordura dá muito mais ATP do que a molécula de carboidratos. Então, uma pessoa em cetose, ele tem muito mais energia no seu dia a dia. Mas, se ele está fazendo uma cetose errada, ou ele não está em estado de cetose, ele está em estado de low carb, se ele não colocar gordura e não colocar carboidrato, aí realmente ele vai ter baixa energia. Isso é para deixar bem claro que às vezes o paciente não sabe o que é cetose, e aí às vezes me vê falando agitado. Tem dias que quando eu estou em cetose, vocês começam a prestar atenção nas minhas gravações. Quando eu estou em cetose, a minha tonalidade de falar, a minha energia diária é completamente diferente. Então, pacientes que estão em cetose experimentam um estado energético muito maior. Inclusive, pode gerar insônia, pode gerar alterações comportamentais derivadas de uma agitação maior, o estado de cetose. Mas não é muito bem divulgado, porque são poucas as pessoas que defendem isso, porque a indústria alimentar está do outro lado, né? Então, ela vai incentivar que você se alimente muito. E aí a gente vai entrar num outro tema que é polêmico, eu não sei se vocês estavam programados para falar sobre isso, que é comer de 3 em 3 horas. Comer de 3 em 3 horas é uma estratégia que muitos nutricionistas utilizam, tá? Não tem como eu não dizer que eu sou contra, né? Sinceramente, não acho que é uma característica para todo mundo, tá? Mas respeito os estudos que falam sobre isso, mas também não acredito que seja com risco de catabolizar, tá? Porque nosso pâncreas não está preparado para injetar insulina na corrente sanguínea a cada 3 horas. Eu acho que é muito superestimado, né, esse negócio de comer em 3 em 3 horas. Então, assim... Superestimado isso daí. Não, o que eu acho errado é achar que isso é para todo mundo. E todo mundo tem que comer de 3 em 3 horas. E que só vai funcionar se for assim. Então, assim... Né? Não, muita você gente não comeu acha de 3 em 3 horas... Não, então... tem que comer 6, 9, 12... Então, uma das coisas que também defendo, tá, e defendo mesmo, é você respeitar o seu corpo. Primeiro, conhecê-lo, né? Conhecer o funcionamento corpóreo. Eu não estou com fome. Não é um relógio que controla a hora que eu tenho que comer. É o meu corpo. Eu não estou com fome. Eu tenho uma necessidade nutricional, aí é importante eu comer os nutrientes. Mas se eu como comida de verdade que tem esses nutrientes, eu não vou ter fome daqui 3 horas. Eu vou ter uma saciedade muito maior. Os alimentos de verdade te dão saciedade por horas. Se você olhar, não tão lá nos ancestrais, olhar os nossos avós, eles comiam 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, mas eram pratos de alimentos. Então, não é para a pessoa, tudo bem, você quer fracionar a sua necessidade diária, tudo bem, eu concordo que você tem um acompanhamento nutricional que vai te acompanhar para isso, mas isso é insustentável a longo prazo. Ninguém vai conseguir ficar fazendo... janta depois uma ceia, porque tem coisas na nossa vida que às vezes você não controla, tem coisas que você controla. Eu controlo que eu consigo almoçar nesse horário. Tem dias que a gente consegue. Tem dias que não, se você é um estudante, se você trabalha, tem dias que não vai conseguir cumprir. Isso, então é insustentável você manter isso. Não, eu sou um atleta, eu tenho um propósito, eu tenho uma prova-alvo. É uma outra categoria de pessoa. Tá? Mas para o ser humano, para a população em geral, que trabalha, que estuda, que tem filho, que adoece, que paga conta, essa população às vezes é insustentável que ele faça um fracionamento tão grande das alimentações. Então, comer comida de verdade, quando você tem fome, e comer na quantidade suficiente para saciar essa fome, você vai muito mais ter muito mais saúde, porque você está respeitando o seu organismo. Né? Então, a concentração de alimentos, e aí voltando na pergunta do que é cetose, para entrar no estado de cetose, você tem que controlar isso. Você tem que controlar a quantidade de carboidratos, a quantidade de gorduras e a quantidade de proteínas que você ingere. Então, para entrar no estado de cetose, você tem que aumentar muito a carga do macronutriente gordura. 70%, 75% da sua alimentação tem que ser gordura.
Caraca. Você tem que chegar no 20. É muito, só que aí as pessoas já pensam na gordura, aquela que escorre assim na boca. Eu já ia perguntar justamente isso. Quais são os tipos, quais são os alimentos... Gorduras boas. As gorduras boas que precisam ingerir para bater esse tanto de... Ótimo, para bater essa macro de gordura boa. Muito, azeite de oliva é muito. Azeite de oliva, castanhas... os oleaginosos estão todos liberados para isso, sem exageros, obviamente. Claro. Você vai pegar um amendoim rico em ômega 3, ômega 6. Aí, se você exagerar, ele já se transforma num pró-inflamatório para o seu organismo. Mas o amendoim natural, né? Amendoim natural, não é as pastas de amendoim. Eu gosto daquele amendoim torradinho. Que não, mas assim, mas depende de como ele é torrado, né? A gente tem características nutricionais do amendoim que são boas, tá? Então, eu vou buscar o resveratrol no vinho, eu vou buscar na casca do amendoim. Então, você vai talvez buscar na casca do amendoim, porque não tem o álcool do vinho. Então, é interessante o amendoim. Legal. Não é legal descartá-lo, mas também não pode exagerar. Então, eu tenho o abacate, que é muito rico em gordura boa. Eu tenho o coco, que é muito rico em gordura boa, tá? Tudo isso está permissível. E azeite de oliva, o próprio óleo de coco e as gorduras naturais dos animais, né? Eu vou pegar uma carne, eu não preciso de me isentar da gordura dessa carne, tá? A maioria dos fisiculturistas preferem o peito do frango, porque tem mais proteína e tem menos gorduras. A coxa, a sobrecoxa, por exemplo, tem mais gorduras. Então eu não preciso de comer o peito que vem só com proteína. Eu posso comer a sobrecoxa que também tem gorduras. Até porque um fisiculturista tem estratégias diferentes, né? Tem outros objetivos. Outro objetivo. Agora, eu posso me permitir comer um frango assado com a pele do frango assado. Desde que também a proteína não ultrapassa os 20%. Porque senão eu começo a fazer a gluconeogênese a partir daquela proteína. Porque o carboidrato eu vou baixar a 5% da minha refeição. Então é baixíssimo carboidrato. Carboidratos que estão presentes, por exemplo, no morango, no kiwi, em alguma fruta, em alguma verdura. Né? Até eu não na própria carne, né? Que a gente da própria carne, então eu não posso exagerar no tomate. Erros de pessoas que querem fazer cetose e não alcançam. Exagera no tomate, exagera numa cenoura, numa cebola. Né? Ele quer temperar os alimentos e aí ele não consegue manter o carboidrato só na porcentagem de 5%. Aí ele sobe um pouquinho, né? Ele já não consegue, o corpo entende. Não, está entrando um pouquinho de carbo, eu vou segurar aqui. Aí o paciente se mantém fraco. E aí ele fala, não, essa dieta não é para mim, não está funcionando. Porque realmente ele não alcançou o estado cetogênico, ou ele não se manteve no estado cetogênico. É difícil de entrar, mas é muito fácil de sair. Tá? Então o estado metabólico de cetose é muito difícil de entrar, pela cetoadaptação. As características de cetoadaptação são muito pesadas. Um paciente que ele tem uma má alimentação, ele tem resistência à insulina, ele tem uma série de características dele, de retenção hídrica, de pressões, cifras de pressão arterial um pouquinho mais alta, né? Ele urina menos, então ele dá para ver que ele tem retenção. Quando eu começo a baixar o meu carboidrato, que é a minha insulina circulante começa a baixar, eu começo a perder sais pela urina, porque ela inibe o inibidor da diurese, a aldosterona. Então, baixei a insulina, baixei a aldosterona, eu começo a urinar mais, aí eu perco retenção de líquido. Na primeira semana de cetose, o cara perde 4 quilos. Ele fica maravilhado. Cara, essa é a dieta para emagrecer. Na verdade, ele perdeu foi só líquidos, só água. Né? Só que junto com essa água vai os sais minerais. Aí eu perco sódio. E a bomba sódio-potássio manda potássio também. Aí eu perco magnésio. Aí o paciente começa com a dor de cabeça. Ele começa com a irritabilidade. Aí dá cãibra, náusea, vômito. Tudo isso são características de uma baixa de insulina, consequentemente aumenta uma diurese desses sais minerais. Tá? E aí o paciente fala, não, essa cetose aí é conhecido como gripe do carbo. Acham que é culpa do carboidrato. Essa é uma falta dele, né? A falta dele, a abstinência do carboidrato, né? Eu também já falei dessa terminologia e hoje, depois de estudos, você entende que a gripe do carbo não é pela falta do carbo. Graças a Deus é pela falta do carbo que gerou um estado em que a resistência à insulina diminuiu, eu perdi sais pelo organismo. E aí existe, obviamente, um antídoto para isso. Mas o paciente sofre esse período, né, e fala, tá vendo, essa dieta aí trouxe essas características de dor de cabeça, uma sensação de febre, fala, não, estou com a gripe do carbo, são sintomas gripais, essa dieta não é para mim, desisto. Ele não chegou a ter cetose, ele estava na cetoadaptação e desistiu, porque ele achou que aquilo fez mal para ele. Quando, na verdade, se você utiliza mecanismos de correção desses sais minerais, você não sofre assim. É isso que eu ia perguntar. Essa correção é feita por suplementos? Suplementação. Então, polivitamínico, vitamina C, magnésio...
e Cálcio, sais, sódio, potássio. né? Então existem as cápsulas de sal. Existe, inclusive, uma polêmica na internet de que tem alguns médicos indicando você colocar sal integral na água e tomar. Quem não entende o porquê vai criticar, obviamente. Não, isso não faz sentido nenhum, eu estou repondo sais minerais através da água com sal. Mas eu estou repondo por uma necessidade. Então, quem está em estratégia de cetoadaptação, é legal você fazer uma reposição de sódio. Seja por sal integral na água, seja por cápsulas de sal, seja por suplementações individuais. Isso aí vai depender do seu médico, vai depender do profissional que está te acompanhando. Tá? Mas a ingestão de sais nessa fase é super importante, tá? Porque você está cetoadaptando. Evita os sintomas desagradáveis, tá? Não vai evitar a litose, né? O hálito ruim, não vai evitar o cheiro ruim nas axilas, porque o corpo está se entendendo ainda com aquela grande quantidade de corpos cetônicos. E as cetonas vão ser excretadas para todo lado, mas depois o corpo se adapta. Tanto que você, para medir um corpo cetônico, no começo você pode medir pela saliva, você pode medir pela urina, depois você só vai conseguir medir pelo sangue, porque o corpo se adaptou e parou de soltar. Pô, isso aqui é minha fonte de energia. A princípio ele aumenta a produção de cetonas e ela sai por todos os lugares. Depois ele fala, cara, isso aqui é minha fonte de energia, não vou ficar jogando pela saliva do cara. É maravilhoso, ele se adapta a tudo. É uma máquina perfeita, né? A gente é a imagem e semelhança de Deus, que às vezes a gente avacalha o negócio. O negócio está indo perfeito e aí a gente avacalha. Então, eu já vou perder. A litose vai ser no começo, né? Então as críticas não, você vai ficar em cetose com um cheiro ruim na boca o resto da vida. Obviamente que não, nosso corpo se adapta a isso. Nosso corpo se adapta a qualquer situação. Eu tô só falando, cortando um pouquinho aqui para a questão me corta, senão eu vou falar o dia todo. Da questão do sal. Tem diferença, sal comum, sal marinho. Tem gente que gosta de comprar o sal grosso e passar no liquidificador para usar, o sal integral, sal do Himalaia. Todos esses negócios e esses sais diferentes aí, tem alguma diferença? Tem muita diferença. Realmente é melhor usar um do que usar o outro? Dá muita diferença, olha só, aí pra gente. Só para entender, né? Um sal integral, um sal rosa do Himalaia, quando é rosa do Himalaia, né? Não é uma falsificação, eles têm mais de 80 sais minerais diferentes. Caraca. O sal, não vou falar marca, mas o sal branco refinado, vendido no supermercado baratinho, ele tem cloreto de sódio. Então ele tem dois minerais, cloreto e sódio, né? Então é muito inferior. Um sal refinado é muito inferior. Ele passou por várias etapas industriais para ficar branco, para ficar bem visto, branquinho. Os outros sais integrais têm uma cor mais suja. O rosa do Himalaia ele tem uma cor mais rosada, mas eles são muito mais completos. Então o sal grosso, eu não posso dizer com precisão qual a quantidade de sais que tem dentro dele, mas ele tem muito mais do que o refinado. Então, é uma estratégia de você absorver melhores sais, pegar um sal grosso e triturar ele no liquidificador para usar nos seus temperos. Ou usar temperos naturais. O que a gente não pode ter é medo do sal, tá? Medo do sal. Porque aí a gente entra numa outra... Vocês vão deixar eu falar, né? Claro. A gente entra numa outra polêmica, que é que o sal causa hipertensão. Todo mundo já escutou isso, né? Sim, óbvio, sim. Né? Duas coisas, né, que a gente já ouviu falar, que o sal é diretamente ligado com a hipertensão e a questão da retenção, né? Óbvio, né? Não é o sal que causa hipertensão. Não é óbvio. Só que para a maioria das pessoas e é assim vendido. O que tem que ser entendido? A pessoa que já é hipertensa, obviamente, ele tem que restringir um pouco a ingestão do sal, porque ele tem um mecanismo que não está funcionante. Eu já expliquei e vou falar de novo. Quando eu não como muito carboidrato, eu não tenho insulina alta. A minha diurese funciona normal e eu libero os sais que eu estou ingerindo. Então nós três podemos comer a mesma carne salgada e se eu não tenho uma resistência à insulina, ela vai sair na urina pelo controle de sódio e potássio. Se você tem uma resistência à insulina, sua insulina está alta, o seu hormônio antidiurético está alto. Você não vai liberar esse sal. Você vai liberar menos desse sal. Esse sal vai ficar na sua corrente sanguínea. E sal puxa líquido. Sal retém líquidos. Eu aumento o líquido na corrente sanguínea. E aí eu aumento a minha pressão. Então a alimentação errada é que causa a hipertensão. Porque o sal todos nós estamos comendo. Então eu não tenho que ter medo do sal. Entende? Então parece óbvio que é o sal que provoca, mas quem segurou o sal dentro do sangue foi o excesso de açúcar. A má alimentação. A má alimentação. O problema é um paciente comer ruim. E o primeiro sinal de que ele está comendo ruim são pressões altas, cifras de pressões altas. Tá? Eu posso ter uma predisposição porque meu pai é hipertenso, minha mãe é hipertenso, meu irmão é hipertenso,
mas eu posso não ser hipertenso. Eu posso vir de uma genética ruim, mas se eu passar uma genética ruim para os meus filhos, a culpa é minha, pelos meus hábitos. Tá? Então uma coisa é diferente de outra. Tá? Se eu recebo uma genética ruim, não é culpa minha. Veio de hábitos que eu também não posso culpar meus pais. Mas se eu passo, eles aprenderam assim. Então, se eu aprendi agora diferente, eu passo para a minha descendência de forma correta. A genética vai mudando. Por isso que aquele negócio de ectomorfo e endomorfo são características genéticas. Eu escolho mantê-las ou mudá-las. Tá? O cara não pode ser magrinho o resto da vida. Se ele quiser ser maior, ele muda os hábitos e ele vai ser maior. Tá? Uma coisa até legal que o senhor postou esses dias. Quer dizer, esses dias não. Pode. Bota aí. É uma coisa que eu achei bacana que o senhor postou uma vez, é sobre a questão da longevidade, né? Que muita gente procura medicamentos milagrosos e suplementos para longevidade, para aumentar lá o seu tempo de vida, sendo que ela pode fazer isso naturalmente com uma boa alimentação e hábitos saudáveis, né? Uma coisa que é normal que a pessoa pode fazer que vai aumentar a longevidade dela. Mas não, ela quer milagre. Não, então assim, a maioria das pessoas vão buscar atalhos. Isso é sempre. Sempre as pessoas vão buscar atalhos. Isso é característica nossa. Eu vou pro mais difícil, eu vou pro mais fácil. O corpo pensa assim, eu vou me estressar? Não, eu vou ficar quieto aqui. Então sua mente vai tentar trabalhar dessa forma também. O ser humano vai buscar um atalho. Como que eu faço para eu durar mais, para eu viver mais? Viva saudável. Viva hábitos que você vivia na juventude, de atividades, de pico, de energias, depois que você vai ganhando os anos. Muitas das vezes, o nosso organismo tem desgaste, como qualquer outra máquina, temos os desgastes. Eu tenho que ficar reparando esses desgastes para eu ter uma longevidade. Então, a resistência à insulina, ela vai chegar com o passar dos anos se a gente continuar comendo ruim. Eu posso cuidar disso. E aí é onde, por exemplo, é uma medicação que eu não estou prescrevendo, uma medicação que no mundo inteiro é usada como anti-envelhecimento para longevidade, aqui a gente utiliza ela para tratar diabetes. Então a metformina, por exemplo, tem estudos no mundo inteiro de que ela melhora a longevidade. Por quê? Porque ela mantém o controle da resistência à insulina. Só que aqui no Brasil a gente utiliza ela para tratar um diabetes tipo 2, né? Diabetes tipo 2, o que ele tem? Uma insuficiência de liberação de insulina para controlar aquela quantidade de glicemia. Aí o que eu faço? Baixo a resistência. Eu não vou mexer na insulina do cara. Eu estou deixando o organismo usar aquela insulina. E o organismo usa a insulina como? Usa a glicemia como? A insulina é um sinalizador que vai na célula, abre a célula, é uma chavinha, abre a célula para os nutrientes entrar. Os açúcares, a fonte de energia, a proteína, entra naquela célula. Só que se a célula está fazendo resistência à insulina, aquela comida fica ali na corrente sanguínea. Eu não consigo alimentar o meu músculo se eu tenho resistência à insulina. Então uma pessoa que está ficando gordinha, se eu não tratar isso, ele não vai ganhar músculo. Ele não vai ganhar músculo, não adianta. Ele tem resistência à insulina. Então eu preciso trabalhar na dieta dele para diminuir a resistência à insulina, para que o músculo comece a aceitar o que eu estou colocando de comida. Senão ele vai ter no ponto certo para. Então é aí onde a gente chega num metabolismo quase perfeito, que é a composição corpórea adequada. Se eu estou querendo emagrecer o paciente, eu tenho que favorecer o crescimento muscular. E aí eu vejo alguns erros de dietas malucas, que é emagrecer o peso da balança. Gente, emagrecimento não é medido em quilos. Emagrecimento é medido em centímetros. Eu sei quanto é a minha circunferência abdominal. Eu vou na loja comprar a camisa, me dá uma camisa para quem pesa 90? Não, eu tenho centímetros do meu corpo. Então eu compro a camisa por centímetros. Eu sou medido a obesidade por centímetro. Tem um índice de massa corporal que não é fidedigno, eu não sei o peso de que é, então eu vou pela circunferência abdominal daquele paciente. A circunferência abdominal dele está alta, está aumentada, tem um limite para homem, para mulher, para aumentar riscos de doenças cardiovasculares. Eu vou pelo percentual de gordura dele. Então eu vou medir o emagrecimento dele em centímetros da circunferência abdominal e em porcentagem de gordura. Para eu diminuir a porcentagem, eu aumento a musculatura. Massa magra aumentada já gera uma diminuição do percentual de gordura. E se eu aumento aquela massa, é um juro composto. Eu vou ter que gastar mais para manter aquela massa. Então, eu aumentar a musculatura do paciente, eu já estou emagrecendo ele. Emagrecer é o contrário de engordar. Engordar é ganhar gordura. Emagrecer é diminuir gordura, não diminuir peso de balança, que é uma característica dos meus pacientes. No primeiro mês, ele chega com outro corpo mais pesado.
E ele fala, doutor, eu achei que eu ia emagrecer, aumentei 1 quilo. Eu falo, calma, vamos ver na bioimpedância o que aconteceu com o seu corpo. E a composição corpórea do cara mudou. Só que ele fica refém daquela balança. As meninas colocam a balança no banheiro e pesa de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Ela não vai ver a diferença na balança. É isso mesmo. Né? Então, a gente tem que deixar muito bem claro que o emagrecimento ele é medido dessa forma, com percentual de gordura através de uma análise e quem faz as medições do corpo vai ver pela diminuição de circunferências. Viu, gente? Ó, já que a gente está falando um pouco de medicamento, eu queria lembrar vocês que não é para sair fazendo uso porque viu o nosso podcast. Vou até deixar um pouco o doutor explicar a importância de vocês terem um acompanhamento de um profissional qualificado para isso. Que não saia usando porque viu na internet nada. Metformina, seja qualquer medicamento, do mais simples para o mais complexo que seja, tá? Isso é super importante, pessoal, porque olha só, medicações, a maioria das vezes a gente usa medicações muito baratas, tá? Muito baratas, medicações gratuitas no posto de saúde. Então, metformina é de graça no posto, o T4 é de graça no posto para as pessoas que fazem tratamentos para isso. Mas não significa que é de uso comum. Não é que todo mundo tem que utilizar. A responsabilidade sobre a medicação é de quem a prescreve. Se você está se automedicando, você está entrando num risco que não é controlado. Você não sabe o que aquilo vai gerar no seu organismo. E não adianta ler num fórum, num blog. Não, eu li que essa medicação faz bem e eu vou tomar. Agora não tanto, mas de um tempo para trás eu tinha uma grande porcentagem dos meus pacientes que eram corrigindo coisas que eles viram na internet. Sai usando... Não, eu usei no passado, eu usei isso, eu usei os famosos ergogênicos, eu usei medicações de diurese, eu usei uma série de coisas que eu não sabia. E aí a gente hoje fica corrigindo isso. Diminuiu o número de correções porque as pessoas já começaram a se tornar mais conscientes de que medicação tem que ser visto com o profissional. Tanto o nutricionista, quanto o preparador físico, quanto os médicos relacionados a esportes ganharam uma ascensão de busca nesses últimos anos porque as pessoas viram a necessidade de cuidar da saúde e viram que não dá para fazer improviso. Né? Não dá para colocar a sua saúde na mão de qualquer pessoa, né? Então, assim, eu sei que ainda existe muitas pessoas que fazem coisas no fundo. Doutor, é porque lá na minha academia, lá no vestiário, a gente mesmo se aplicava. O meu amigo lá, que ele é personal, ele é instrutor da academia. Gente, nada contra também os instrutores, não, mas estou dando um exemplo. Ele é instrutor da academia, mas ele já sabe, ele tem prática, ele usou a vida toda, então ele está me dando dicas. Muito cuidado com isso, tá? O que eu vejo legal é que a maioria das pessoas que antes eram só amantes dos esportes estão se tornando profissionais nisso. Então, eu vejo muita pessoa, não, eu sou atleta, mas eu já sou acadêmico de educação física, eu sou acadêmico de nutrição. Então, ele já está trilhando pelo caminho certo. Ele talvez não vai fazer coisas que no passado ele fez. E fez porque entendia na prática como funcionava, mas é mais profundo nos detalhes. Porque às vezes eu falei, não, eu sei que o GH cresce. Sim, mas será que depois isso não vai repercutir em alguma coisa? Porque mantém a glicemia alta no sangue. Então a gente tem que tomar muito cuidado com práticas de que deram certo, porque as que deram erradas ninguém vai divulgar. Não, fora porque, assim, uma pessoa que utilizou algum medicamento não significa que vai ser o mesmo resultado para qualquer pessoa, né? Exatamente, a individualidade ele usa há muitos anos, mas enfim, para ele deu certo. Pode ser que para você arrebente o seu organismo inteirinho. É a mesma coisa com qualquer medicação. Por isso que existem as doses individualizadas, por isso que existem as doses em teoria em cima de pesos do corpo. E ainda mais o cara que não é profissional, ele não tem a visão de como isso vai estar no longo prazo. Não, ele nem se preocupa com longo prazo. Ele não vai saber como é que a pessoa pode chegar daqui a 10, 20, 30 anos usando aquilo ali que ela está usando agora. Exato. Né? Essa é uma grande diferença. Então, assim, o que eu vejo muito é a pessoa indo na ideia, assim, copiando uma alimentação de outra. Então os nutricionistas devem sofrer muito isso. Não, é porque eu estou fazendo a dieta da minha irmã, a dieta da minha amiga, né? Da mesma forma, medicações. Já diminuiu muito porque hoje eu uso tudo eletrônico, mas teve um período em que eu fazia uma receita de, por exemplo, oxandrolona para uma menina e as amigas todas delas copiavam a receita e levavam. A farmácia de manipulação quer vender. Então, se não tomar cuidado, se não for uma farmácia responsável, ela vai vender a receita duplicada.
ela vai entregar numa data diferente para a Anvisa e pronto, deu certo. Hoje em dia é eletrônico, hoje em dia minhas receitas todas são eletrônicas, eu tenho um controle do paciente que saiu com a receita, aquela receita deu baixa, ela já sai do sistema, ela não pode ser usada de novo, porque a receita é assinatura digital. Então hoje em dia a gente tem mais controle em relação a eu prescrevi para você, você não vai conseguir usar, tá? Mas os nutricionistas talvez tenham um problema do cara prescrever a dieta para ele e o amigo querer fazer igual. Mas são corpos diferentes, são corpos que vão reagir metabolicamente diferentes. Me veio até uma pergunta interessante aqui na cabeça, assim. Médico nutrólogo, certo? Ele pode prescrever para um atleta medicação tipo testosterona mesmo, ou sei lá. Medicações para rendimento esportivo. Isso, o cara é um atleta profissional. As doses dele são diferentes de uma pessoa que quer ali corrigir um problema de ereção ou um problema fisiológico que ele tenha, enfim, não importa. Ótimo. Certo? Mas assim, para um atleta de fisiculturismo, por exemplo, que até anabolizante até é meio que liberado, né? Na maioria dos campeonatos, um médico consegue prescrever doses que vão fazer um efeito realmente nele? Então, olha só, isso é super importante, né? Até eu estou falando isso aqui de atletas mais relacionados ao fisiculturismo. Eu tenho atletas de várias modalidades esportivas, mas o fisiculturista, ele, para ter resultados, ele vai exigir uma dose mais suprafisiológicas. Eu tenho pessoas que estão buscando corrigir alguma disfunção erétil, ou simplesmente uma baixa de testosterona por N motivos, que vai usar uma dose fisiológica, 100 mg por semana, uma dose minimamente suprafisiológica, 200 mg por semana, e eu tenho estudos que eu posso usar 600 mg por semana durante 20 semanas. Então eu sei que se eu fizer isso, qual repercussão eu teria de um paciente? Talvez alterações do lipidograma dele. Se eu usar mais do que isso, eu não consigo controlar, porque não tem estudos para isso. Eu tenho estudos em que o cara muda uma variante, ele muda uma variante, e eu falo, olha, ele mudou isso aqui e melhorou. Mas na prática, o cara vai mudar isso, vai mudar dieta, vai mudar treino, vai colocar outra droga, então não tem como eu saber se tem controle, se tem estudos para doses mais altas. Mas até 600 mg por semana, tem estudos que não tem nenhuma repercussão. Se eu aumento muito essa dose, eu aumento muito a chance de ter colaterais, de ter repercussões maiores. Tá? Então, em relação à prescrição médica, a gente se respalda sobre estudos, né? Eu posso prescrever a dose que eu quiser. Teoricamente... A Anvisa não bloqueia você de... Não, teoricamente eu posso escrever uma receita. O que pode acontecer é a farmácia não querer dispensar a dose que eu prescrevi, por ser muito suprafisiológico. Mas eu trabalho com doses suprafisiológicas controladas. Então, as dosagens que a gente prescreve hoje, que pode chegar até 3 doses das drogas mais comuns do mercado, Durateston, Deposteron, até 3 doses por semana eu estou super tranquilo. E é uma dose muito alta, muito alta. Não adianta eu subir muito. Na maioria das vezes, o menos é mais. Eu usar uma dose de 200, 400 semanal, eu já vou ter um resultado fantástico. Porque acima disso, eu estou aumentando os riscos, que depois eu vou ter um risco de lesão, eu vou ter um risco um risco cardiovascular, um risco de problemáticas na disfunção erétil, na produção depois de testosterona. Então, fazer uma dose mais controlada está super permissível para os médicos, desde que ele controle. Tá? O médico ele é responsável por tudo que ele faz. Se eu quiser amanhã fazer uma neurocirurgia, se eu tiver a capacidade de executá-la, tiver a equipe para executá-la, eu executo como médico, mas sou responsável por ela. Então, existem as especialidades exatamente para isso, para o cara se habilitar a fazer determinadas coisas. Então, não é qualquer médico que vai prescrever uma dosagem de hormônios, porque ele talvez não controla isso, ele não domina o tema. Mas quem já tem uma certa prática com isso, quem já domina esse tema, no caso, por exemplo, os ortomoleculares, os nutrólogos, o médico do esporte, os endócrinos, todos esses dominam a parte hormonal. Eles têm a capacidade de prescrever dentro do controle deles. Para a área esportiva, a gente consegue fazer suprafisiológico, controlando os colaterais, tá? De forma muito tranquila. Doutor, a questão que o senhor falou agora de médicos do esporte. Eu já vi muitos doutores e tudo que colocam apenas medicina esportiva, outros apenas nutrologia. Tem diferença nessas termologias em que a pessoa usa ou não? Tipo assim,
fulano ali tem medicina esportiva, o outro é médico do esporte. Qual é a diferença? Tá, então ótima pergunta, é ótimo esclarecer isso, tá, pessoal? Todos nós nos formamos como médicos generalistas e depois algumas pessoas optam por fazer residência médica e outras pessoas optam por fazer a especialização médica, certo? Quem faz a residência médica está muito mais dentro do tema, porque ele faz diário, ele fica um dia inteiro numa residência, né? As especializações às vezes são aulas semanais, aulas mensais, uma semana inteira, tá? Para fazer uma pós-graduação, uma especialização. Depois que faz a especialização, algumas entidades, né, a Associação Brasileira de Nutrologia, ela vai exigir o médico tenha a carga horária do curso que ela especializou e uma carga horária de trabalho para isso. No caso da medicina do esporte, eles exigem 5 anos de prática médica na medicina esportiva para que o médico tenha direito de fazer uma prova de título. Então, o médico que coloca medicina esportiva, ele já é um especialista na medicina esportiva, mas ele ainda não fez a prova de título que vai deixá-lo, que aí ele ganha um outro númerozinho no carimbo, que chama RQE, que é um registro de qualificação de especialidade, onde ele vai ter um novo número e aí ele pode colocar médico do esporte. Médico do esporte é uma pessoa que fez a especialidade e já fez a prova da Sociedade Brasileira, por exemplo. Tá? E o que coloca medicina esportiva, ele já é especialista, mas ainda não fez a prova de título. Ele não é maior, melhor ou inferior ao outro profissional. Simplesmente ainda ele não tem, por exemplo, os anos de prática para poder fazer a prova de título. Simples detalhe. Muitas das vezes o cara ele coloca medicina esportiva e ele tem um feeling muito melhor de pacientes do que um cara que já tem o título de médico do esporte, mas talvez não tem tanta prática diária com os pacientes. Tá? Isso é questão de títulos, só isso. Capacidade todos têm. Doutor, eu também vi que o senhor é técnico do Ceará, do time de base, é deles? Na verdade eu sou médico do departamento médico do Ceará, da base, tá? Sub-17, sub-15, sub-17, sub-20, sub-23. Trabalho hoje no Ceará Esporte Clube como médico do departamento, tá? Eles seguem bem dieta, essas coisas assim, então, ou sim. é uma bagunça na vida deles? Não, a galera acha que não, os atletas, eles são muito rigorosos, tá? O Ceará, por exemplo, falando especificamente do Ceará, que é onde eu posso falar que eu sei, eu vejo. O Ceará hoje é uma escola formadora de atletas, formadora de craques, então ela tem um rigor muito maior na dieta, tem nutricionista, tá? Sou muito amigo dos nutricionistas do Ceará. Semana passada a gente até fez um post para tirar essa questão de brigas entre médicos e nutricionistas. Então ele tem um controle nutricional muito interessante, tem um controle suplementar muito interessante. Então, nos jogos, por exemplo, eu viajo com o time, eu faço a entrega da suplementação pré, intra e pós-jogo. Então, os atletas todos recebem boa suplementação, alimentação balanceada durante a viagem e durante o período deles aqui de treino. Então, futebolista, né, jogadores de futebol, tem um autocontrole sobre isso. Não é aquela ideia, tô de festa, isso talvez fora de competições, tá? Mas na janela de competições, os atletas são muito rigorosos com alimentação, com dieta e com suplementação. Por exemplo, no atleta de futebol, o futebol estava falando sobre aceitação de esteroides. O futebol ele não permite, né? Entra no doping. Então, no futebol, atletas de futebol esquece essa questão de usar ergogênicos, pelo menos durante as competições, onde ele está sujeito a fazer testes. O senhor tinha falado em relação a pré, intra e pós competição, né? Treinos, jogos ou... Após os jogos e tudo. Esse intra-treino, intra-jogo, né? Seria mais ou menos o quê? Reposição de sais, minerais, de sais, coisas, né? Muitas vezes... Tipo um Gatorade da vida. Talvez não o Gatorade, depende da estratégia que o paciente está fazendo. Um isotônico. Não, eu não falei nem pela marca, tá? Powerade e tal. Mas é um isotônico. Às vezes o isotônico está muito carregado de carboidrato, mas ele já está usando palatinose, ele já está usando o oximase. Depende do que o atleta está fazendo e depende de quem é o atleta. Um atacante que vai ter que dar vários tiros, talvez esse cara é legal você ter picos de glicemia nele. Então, talvez um isotônico que tenha carboidrato. Mas às vezes você coloca uma cápsula de sal. Tem as cápsulas de sal que vêm concentrações maiores de potássio para evitar cãibra e tem as cápsulas de sal que têm maior concentração de sódio para realmente manter a hidratação dele concentrada, os líquidos corpóreos dele concentrados.
vai depender do atleta, da posição em que ele joga, da modalidade. Da posição já muda. Claro, o goleiro tá parado ali, eu não vou precisar. Não vou precisar, o goleiro não vai dar tiro. Então, depende da modalidade, depende da modalidade esportiva, tá? Um atleta que corre, a reposição dele é diferente. Depende, inclusive, da estratégia. Eu tenho um atleta que eu estava comentando para vocês que eu tenho ele em cetose. No intratreino dele, ele vai usar aminoácidos essenciais, tá? Para reposição, para não acontecer o catabolismo. Aminoácidos essenciais, cápsulas de sal, talvez um HMB, que é o hidroximetilbutirato, para dar energia sem utilizar o carboidrato. E atletas meus do Ironman, por exemplo, que usam carboidratos. Pronto. No intratreino eu vou manter os aminoácidos essenciais, vou manter as cápsulas de sal, dependendo da modalidade que ele está. Ele está na bicicleta agora? Não, agora ele está correndo. Não, agora ele está nadando. É justamente o que eu ia perguntar. Muda muito um atleta de triatlon? Muda muito. Eu tenho vários atletas... Porque é um esforço, caralho, bicho. É um esforço, assim, descomunal. São horas de atividades, né? Cara. O triatlon, ele não é 3 modalidades, ele é uma modalidade dividida em 3 momentos, tá? Então, o cara que treina triatlon, ele não... eu vou treinar natação 6 meses, depois vou treinar corrida 6 meses. Não, é uma modalidade. Atividade que se divide em 3. É uma modalidade que se divide em 3, né? Legal. Então, triatlon é uma coisa muito pesada. Exato. Dependendo da estratégia, eu sei que a gente recebe muita crítica por isso também. Eu tenho um atleta de alto rendimento em cetose. Então, ele mantém no triatlon um alto rendimento estando em cetose. Contradiz tudo que a maioria dos atletas fazem, mas está provado, né? A gente está indo em cima da ciência. Ele é um teste? Não é um teste, né? Isso, a cetose já faz parte da ciência há muitos anos, mas ele é uma demonstração de que sim, é possível. Eu tenho atletas ultramaratonistas que correm mais de 100 km em estado de cetose. Durante o treino ou durante a prova, eles comem gorduras boas. Então, cápsulas de ômegas, eles comem carne de sol, bacon, salaminho, tá? Os atletas, esse atleta, por exemplo, estamos aqui revelando, né, os segredos dele. Amendoim com chocolate, tá? Chocolate que eu falo, chocolate 100%. Ele faz lá um saquinho de din-din dele, cheio de amendoim com chocolate, faz ali, durante a prova ele faz a utilização. É intratreino. Né? Galera, você quer comer bacon sem culpa? Faça triatlon. O bacon sem culpa, nem precisa, hoje, mas hoje, se o atleta, ele tá numa estratégia cetogênica, que ele tem que aumentar as gorduras, obviamente ele tem que ter um controle do lipidograma dele, o cara já tá estourado em triglicerídeos, se ele fizer uma alimentação ruim vai piorar, né? Mas se ele tá controlado, o bacon entraria como uma gordura numa refeição junto com o ovo, que tem proteína, né? Então, a gente pode associar o ovo com bacon várias vezes. Quem me segue sabe que eu como torresmo. Muitas vezes o meu pré-treino é torresmo, quando eu estou em estratégia de cetose, porque eu não estou usando carboidrato. Então, eu utilizo torresmo. E tá tudo bem, tá? Quem está usando cetose com o objetivo de emagrecer, tá permissível comer o bacon, comer o torresmo. Então, eu não posso achar que em todas as refeições eu vou comer bacon, todos os dias da semana. Né? Mas eu não estou proibido de comer nada nessa vida. O que é muito importante deixar claro, né, nenhum alimento é proibido. Nenhum alimento engorda. Nenhum alimento sozinho, isolado, vai engordar. Mas uma repetição de erros vai somar com um prejuízo para a sua saúde. E ninguém engorda num dia, ninguém engorda em um mês. Eu não vou querer emagrecer em um mês. Não vou querer emagrecer num dia. De procedimentos que a pessoa vai fazendo ali, uma série quantidade de erros. Inclusive a ausência de atividades físicas, porque o cara está trabalhando, ele está focado no TCC dele, ele não vai treinar. Às vezes ele vai focar mais no trabalho ali, ele perde o rendimento esportivo dele, ele para de treinar, começa a comer errado, porque está ficando até altas horas, aí começa a tomar café à noite, aí ele começa a alterar a rotina dele, obviamente vai alterar o metabolismo, obviamente ele vai engordar, né? Mas talvez ele tinha uma memória muscular, se ele voltar rapidamente ele vai ter resultados, diferente de uma pessoa que nunca treinou e vai começar a treinar agora, né? Então, tá autorizado comer, doutor, eu posso tomar refrigerante, né? Muita gente, eu posso continuar com a minha cerveja, eu escuto isso todos os dias. É interessante e mais interessante você entender o que faz bem e o que faz mal para a sua vida. O que você quer agora e o que você quer muito. Tá? Agora eu queria tomar uma cervejinha, mas você vai exagerar. Você sabe que isso a longo prazo vai te piorar. Você sabe que se você tomar uma cerveja quinta, sexta e sábado, é mais da metade da sua semana, você está errando. Obviamente você não vai ter resultados.
Então, quando o paciente ele chega no consultório falando, doutor, olha, eu vou fazer o que o senhor mandar, mas a minha cervejinha da quinta, sexta, sábado, domingo eu não vou tirar. Então, esse paciente, tchau, bênçã, você não vai ter resultado. Não vai ter resultado. Ou vai ter um resultado muito aquém do que você queria. Não é culpa do profissional. A gente, de vez em quando eu posto algum feedback de pacientes, mas eu não faço nada mais do que mostrar para ele o caminho. Quem executa é ele. Da mesma forma como o paciente fala comigo, doutor, eu perdi só 1 quilo. Vamos fazer a bioimpedância? Perdeu 1 quilo de quê? Aí, às vezes, é super positivo, ela só não entendeu que ela ganhou músculos. E, às vezes, ela fala, doutor, mas verdadeiramente eu não treinei, eu comi errado. Então, não é culpa do profissional quando você não tem resultado. Você recebe uma orientação e responsabilidade. E, às vezes, você não recebe a alimentação, né? E faz bem. Ou, às vezes, você recebe a orientação e faz errado. Então, quem é o responsável pelo resultado é o próprio paciente. A mesma coisa você ir num médico, ele prescrever uma medicação e você não tomar. Você não tomar. É a mesma coisa você fala... A responsabilidade é sua. A hidratação, você faz tudo certo, mas não bebe água. Você não vai ter um resultado final legal. É uma somatória de bons hábitos que vai trazer o resultado. Como é uma somatória de maus hábitos que vai te trazer um ruim resultado. Não é uma coisa que você fizer que vai te estragar. E não é uma coisa boa que vai te avançar. Certo? Agora, doutor, eu queria entrar nos mais polêmicos de tudo. Vamos entrar na esfera legal, na história, né? Não tem problema nenhum de falar nada. O pessoal muito doido, né? Assim, a gente pensa assim, a maioria hoje das pessoas querem emagrecer do jeito mais rápido possível, né? Usam aí estratégias muito doidas. Eu queria saber o que o senhor acha do uso de broncodilatador. Pronto. Risco alto, broncodilatador. O broncodilatador ele é um medicamento, tá? Como tudo que a gente vai falar aqui é um medicamento que funciona. Se está vendendo na farmácia, ele funciona. Ele vai broncodilatar. Se o paciente não tem um problema de broncoconstrição, ele vai dilatar a mais do que deveria. Ele sai do fisiológico. Todas as medicações que saem do fisiológico têm riscos. Então, se eu não conheço a saúde pulmonar desse paciente, eu posso colocar ele em risco. Tá? Mas eu sei que muitas pessoas utilizam broncodilatadores para executar mais tempo um determinado treino ou com mais vigor determinados treinos. É só entender que tem riscos. Riscos. Tem gente que usa inclusive clenbuterol, né? Clenbuterol. Perigosíssimo. Clenbuterol ou seja, é uma medicação, né? É uma medicação, tá? É vendido, uma medicação, não é um invento, né? Não é uma fórmula mágica, é uma medicação que se você utilizar um broncodilatador de um animal de grande porte num ser humano, você vai ter um risco muito mais aumentado. Né? Igual a gente tem medicações que são para animais, testosteronas veterinárias, que os humanos usam. O risco é aumentado. Tá? Eu não prescrevo nada fora do que é legalizado no Brasil e do que é para humanos. Tá? Mas assim, doutor, na questão, eu não sei muito bem, mas como é que a galera usa esses broncodilatadores para os efeitos que elas querem de alta performance? Elas usam empiricamente. Ela usa porque o colega dela usa. Porque o colega dela também viu alguém usando. Eu sei, mas tipo, ela vai melhorar como? De que forma? Ela vai melhorar a ventilação, o VO2 máximo, ela vai melhorar a cardiorrespiração dela durante a atividade física. Ele respira melhor. E ele troca gases melhor, ele gasta mais e o metabolismo dele acelera. Então é um paciente que eu tenho fôlego para correr 100 metros. Não, agora eu tenho fôlego para correr 200. E aí ele melhora tudo. Ele melhora tudo, mas com riscos. Entende? Utilizar essas coisas em Olimpíada é proibido? Tem algumas medicações que são proibidas. Um prednisona, por exemplo, é proibido. Né? Prednisona, um corticoide que todo mundo usa numa pomada. Você vê, inclusive, que algumas defesas do doping é porque eu usei uma pomada que vem com corticoide. E pode ser, mas o atleta que vai a nível de Olimpíada, ele sabe exatamente. São 13 páginas de medicações que não podem que tem o risco de cair num teste de doping. Então, quem vai a nível de Olimpíada sabe o que está fazendo. A gente teve histórico recente agora nessa Olimpíada de gente que caiu com GH, gente que caiu com SARMs. Tem algumas coisas que vão ser detectadas. Então, se ele está usando dentro da janela de competição, ele está correndo esse risco. Né? Ou ele acha que ninguém vai dopar e vai fazer doping nele, é meio arriscado. Então, tem muitas coisas que não é permitido na Olimpíada. São 13 páginas de medicação que você nem imagina. Então, um corticoide, um simples corticoide, vai cair. E os hormônios todos suprafisiológicos. Cafeína em doses elevadas cai no doping.
Cafeína. Assim, uma coisa que muita gente usa, né? Fisiculturismo, então, pessoal de esporte, né? O uso da testosterona, né? Testosterona humana. Isso. É Normal. ótimo, tá, pessoal? Por que ela melhora tanto o desempenho? Como ela funciona no nosso corpo? Por que a pessoa consegue, por exemplo, ter mais disposição, aumentar o desempenho de tudo, né? Enfim. Então, testosterona é um hormônio androgênico, tá? É um esteroide anabolizante androgênico. Ela vai melhorar a androgênese do organismo, né? A diferenciação, inclusive, as mulheres que usam vai ficar mais androgênicas e é característica do androgenismo você ter maior capacidade muscular. Ela melhora a síntese proteica, juntamente com a insulina. Então, ela vai melhorar o desenvolvimento muscular, vai melhorar a saúde óssea, vai melhorar, inclusive, o vigor, a parte sexual, potência sexual, libido do paciente. E paciente que usa testosterona, se for dentro de um controle, ele vai ter todas essas melhoras dentro do organismo. Ele vai acordar melhor. Se você respeitar o seu ciclo circadiano e tiver uma boa noite de sono, você acorda melhor. Você teve uma boa liberação de testosterona. Agora imagina, além de uma boa liberação de testosterona, você tem uma introdução de nova dose de testosterona, seja diária, seja semanal. Você vai ter níveis elevados de testosterona que vai te dar toda essa característica. E aí a testosterona rodando na sua corrente sanguínea vai te dar bem-estar, vai te dar boas noites de sono, vai te dar uma melhora de libido, né, de desejo sexual, vai te dar uma melhora de desempenho esportivo por desenvolvimento muscular, por saúde óssea, por uma série de fatores. Então testosterona é vida, desde que você saiba usar. Você percebe que uma pessoa de idade que vai perdendo testosterona, ele vai perdendo tudo isso que eu estou falando. Então aí é importante fazer reposição para manter no nível adequado. Então é importante para a longevidade eu manter níveis adequados de hormônios. Testosterona é um hormônio que melhora muita coisa. Se eu deixo ela baixar, eu pioro muita coisa. O problema justamente é que quando pessoas mortais, novas, simples mortais. Pessoas mais novas que não têm o problema de reposição, que não precisa fazer a reposição e ela começa a injetar novas doses, né, de testosterona, quando para, o eixo hormonal sente muito. Então aí é o que a gente falou aquela hora do rebote. Isso. Quando o paciente não faz uma reposição com um profissional, ele não sabe nem como começar, nem qual dose parar, manter e nem como parar. E aí você tem problemas graves que a gente conhece como crush hormonal. O paciente entra em depressão, o paciente suicida, o paciente tem uma tristeza tremenda, porque a testosterona dele, a circulante, que ele estava importando, né, ele estava colocando via oral, gel ou injetável, via intramuscular, ela estava em doses altas, de repente ela desapareceu do organismo, porque parou de injetar, parou de usar. E a sua produção está lá embaixo. Então, por retroalimentação, se eu coloquei hormônio de fora, eu desligo a fabricação interna. Para tireoide também, para qualquer outro hormônio. Eu usei um hormônio de fora, a minha produção vai diminuir. Então, é importante você manter um acompanhamento profissional para evitar essas coisas. Então, fazer ciclos, é aí uma outra discussão, inclusive, com o nome do podcast, de Blast Cruise, utilizar doses, depois utilizar doses menores no cruise e manter uma utilização durante muito tempo. E existe a diferenciação em usar em formato de ciclos e fazer uma terapia pós-ciclo para evitar, inclusive, esses altos e baixos. Esses altos e baixos hormonais. Então, são polêmicas de qual utilizar. É melhor Blasting Cruise, é melhor ciclos, depende de quem eu estou falando. Depende. Eu não posso misturar na mesma embalagem um atleta de alto rendimento, que vai precisar de doses altas durante muito tempo da preparação dele, com uma pessoa que trabalha o dia todo e vai treinar 1 hora na academia, vai treinar 3 vezes na semana. Ele não é um profissional, ele quer ter o melhor shape. Então, eu vou ter que adequar doses a cada paciente. Né? Não é defender uma parte, nem defender outra. Eu queria até entrar numa polêmica grande que tem hoje em dia na internet, em questão de profissionais que fazem uso de esteroides, essas coisas. A pessoa deve fazer uma TPC ou ela não para nunca? Então, é aquele ciclo infinito que eles chamam. Pois então essa é uma grande discussão, tá? É um cruise eterno. Entenda, enquanto eu estou recebendo de fora, eu estou desligando o meu funcionamento fisiológico, certo?
Dependendo do atleta, dependendo do que ele quer para a carreira dele, e isso é a vida dele, ele vai manter um cruise ou um blasting cruise durante muitos anos. Vai ter, obviamente, repercussão no fisiológico dele. Ele vai entender, ele já, é o que a gente fala, se vai descer para o play, já tem que saber o que você está entrando. Não vai comprar ingresso para filme errado. Você está entrando numa história de utilização suprafisiológica que vai te dar uma repercussão no futuro. Vai dar uma repercussão no futuro para todo mundo. Você vai bancar? Você aceita isso? Você faz o seu cruise eterno, que não vai ser eterno, que um dia seu dinheiro vai acabar, né? Sua profissão vai acabar, ou vai acabar a sua vontade de continuar, ou você vai desejar ter filho. Tem vários fatores que podem te fazer interromper um cruise eterno desse, que não vai ser eterno, ou vai ser eterno enquanto dure. Né? É um clichê, mas é eterno enquanto dure. E aí você vai ter que trabalhar depois, querendo ou não, numa TPC. Ou você fazer ciclos menores 2 vezes no ano, mais bem feito, mais controlado, fazendo uma terapia pós-ciclo. São polêmicas, tá? São polêmicas, mas eu defendo fazer ciclos e TPC. Já vi muito atleta dizer que não existe TPC. Talvez não existe para ele, mas eu sou um profissional que vou atender muitas pessoas. Para algumas pessoas vai existir TPC, para alguns atletas não vai existir TPC naquele momento. Um dia vai ter que existir, ou ele morre antes disso, tá? Por outros motivos também, não é que ele vai morrer por hormônio, vai morrer por um acidente, não chegou a fazer TPC, tá? Mas em algum momento que ele interrompeu o uso, ele vai ter que fazer uma terapia, porque o funcionamento fisiológico dele não vai estar adequado para o que ele vai estar vivendo. Aí ele vai ter um problema de crush em algum momento. Agora, eu como profissional, como eu atendo diferentes profissionais, diferentes atletas, diferentes pessoas, eu tenho que defender algo mais controlável. Eu faço um ciclo, melhoro a condição dele, faço uma TPC para voltar ao natural, depois ele está habilitado ou a continuar natural ou fazer outro ciclo. Então, eu acompanho os pacientes, né? Eu não falo, faz aí e um dia você vai no médico. Seria até bom para a pessoa não atingir um platô, né? Então, assim, o correto nosso é explicar para o paciente dose, né? Que ele vai ter um ascenso. Depois eu propositalmente coloco ele num período natural para ele manter um bom treino sem uso, para ele manter uma boa alimentação sem uso e ele colocar uma massa muscular dele, não dependente de medicações. E aí ele sobe para um degrau acima. Ele já tem uma musculatura, ele já ganhou, o metabolismo dele já é outro, porque ele ganhou uma musculatura. Se ele ficar dependente da medicação, ele vai querer mais resultados. Uma pessoa, quanto mais treinada, menos treinável. Ele não vai avançar no mesmo nível que ele avançou no começo. Quando eu tiver mais músculo, eu vou avançar menos. Só que ele quer continuar avançando no mesmo nível. Aí ele começa a subir as doses. Aí ele começa a passar em doses que vão dar resultados iguais, uma dose menor, mas vai dar mais colateral. E aí, novamente eu falo, menos é mais. Se você fizer uma dose adequada e de vez em quando você estacionar o cara e falar, não, mantenha agora o mesmo treino, mantenha agora a mesma dieta, ele estaciona naquele degrau, preparando-se para um novo degrau, do que eu querer subir uma rampa. E aí eu subo uma rampa, entra num platô, e se eu não cuidar, despenca. E aí você vê gente que era fisiculturista e hoje está obeso, porque ele teve um platô, não cuidou e descendeu. É uma realidade, mas não é para todo mundo. Então, eu defendo os ciclos e as terapias porque eu sou médico e eu tenho que cuidar, eu tenho responsabilidade sobre o meu paciente. Se é um atleta que vem e fala na internet o que ele vive como se fosse a verdade absoluta, ele não será responsável por depois cuidar desse paciente, dessa pessoa, porque hoje em dia a gente vê, se deu certo para aquele atleta, cara, aquele cara ganhou, eu vou fazer igual ele. E é um risco. E é um risco. Então, entenda. Fora que as doses que eles usam, né? Obviamente, eu tenho atletas aqui que usam 6 medicações diferentes para o desempenho que ele precisa, né? Por ética médica, a gente não cita nem nome nem medicação. Mas 6 medicações para manter o nível que ele está, porque é um atleta de competição. Tem atletas que usam uma medicação e tem fantásticos resultados. Uma medicação, uma testosterona. E aí vem aquela polêmica de qual testosterona usar. Eu só prescrevo testosterona que são vendidas na farmácia. Não tem como eu vender Durateston, Deposteron, Decadurabolin, que voltou agora, Decadurabolin está vendendo, Nandrolona, Oxandrolona, um decilionato, que é o Nibido, dependendo do paciente, uma injeção trimestral, depende do paciente, tudo depende do paciente. Mas eu só mexo com medicações legalizadas.
Tem medicações que é usada pelo meio fisiculturismo, mas que o fisiculturista assume a responsabilidade, porque nenhum médico vai prescrever trembolona. Trembolona é uma medicação que não foi testada em humano, não é, mas é usada. Então, mas quem vai prescrever para ele? Ele mesmo. Quem vai assumir responsabilidade sobre isso? Ele mesmo. Então não é Fora que o laboratório que ele vai ter que pegar que não é confiável. Não né? é confiável. Então, se você vai numa medicação que você não sabe a origem, você não sabe como foi montado, um laboratório para fazer uma medicação, ele tem muitos cuidados, ele tem uma fiscalização, ele tem uma série de regulamentações para que ele funcione adequado, para que não tenha riscos biológicos naquela medicação. Sem falar de sobredose, de infradose, de medicações trocadas. Hoje em dia você vê no mercado o cara com o antigo Instron, que tem talco lá dentro para ele ficar branco, e aí o cara está usando, porque não vende, né? Não vende no mercado. Então, você vai ver umas meninas com ótimos resultados usando oxandrolona. Na verdade, oxandrolona é uma molécula cara. Alguma farmácia vai fazer, não é oxandrolona, propionato de testosterona. Vai dar ótimo resultado para ela, porque é androgênico. Mas vai dar colaterais que a oxandrolona não daria. Mas a menina quer um resultado estético. Então, hoje em dia, você vê várias meninas com uma voz que é irreversível, com uma hipertrofia de clitóris, com masculinização. Não é pela oxi? Não é pela oxa, pelo uso abusivo de outras medicações, Masteron, Boldenona, são medicações muito utilizadas pelas mulheres. A oxandrolona verdadeiramente quase não dá nada androgênio, quase não dá virilização. Eu ouvi falar muito de gente assim, a pessoa está usando, mulher usou 40 miligramas de oxandrolona por dia e por isso ficou masculinizada. Então não é por causa da virilização. Às vezes ela não está usando oxa e acha que está usando oxa. Ou às vezes ela não está contando que está associando com outra medicação. Dá muita virilização, Boldenona, Masteron. A maioria das vezes é outras medicações associadas, ou a maioria das vezes é abuso de droga. Uma oxandrolona para uma mulher é 0,2 por quilo, você vai dar aí 4, 5 gramas para uma mulher. Né? Aí vai ganhando peso, vai subindo um pouquinho a dose. Mas é muito individualizado e as meninas acham que é uma receita de bolo. Mulher não pode sair usando. Mulher usa 5, homem usa 20. E aí usa de 8 a 8 horas. A minha vida da droga é 13 horas. Então as pessoas não estudam a medicação para prescrever. Posso usar a oxandrolona uma vez ao dia? Pode, deve-se em alguns pacientes, principalmente se está tendo algum sintoma. Não, eu quero usar a oxandrolona, mas eu quero usar a espirolactona porque eu estou tendo problema de cabelo, de queda de cabelo. Reduz a dose. Não tem como você colocar um negócio que está te danificando em alguma coisa e põe outro para corrigir, você está gastando 2 vezes. Reduz essa dose. Então, essas adequações, quem faz é o profissional. O outro cara entusiasta que está incentivando sem um controle, ele quer o resultado, ele não quer saber se vai encher a menina de espinhas. Você vê o cara na academia com as costas e com o peito aqui todo cheio de espinhas, está com uma dose elevada. Não é colocar um diurético que vai melhorar a espinha. Vai melhorar a espinha porque vai competir com os receptores daquela medicação. Melhor diminuir, mais coerente, se adequar a dose. Então, outra vez, o menos é mais. Agora me diz uma coisa, doutor. Quem usa esses medicamentos? Claro que varia de medicamento para medicamento. Quais os protetores que a pessoa geralmente tem que usar? Ou assim... Não é nem questão de pode, né? Porque muda muito, acho que, de medicamento para medicamento e as doses que a pessoa usa. Tem medicações que vão ser metabolizadas pelo fígado, né? Isso. Então, eles vão ser... Controles hepáticos, essas coisas. Depende. Os protetores que deve usar, mais ou menos. Então, primeira coisa é o paciente fazer exames antes de começar qualquer coisa. Né? Eu estou falando de pacientes, não de pessoas que vão começar por aí, livres. Pacientes, eu faço exames dos sistemas que podem ser afetados pelo uso de medicações. Então eu tenho que saber como é que está a tireoide dela. A oxandrolona dá muita afetação de tireoide. E as meninas não sabem disso. E depois que ela para de usar, ela fica mais lenta. Ela fez uma intoxicação da T3 reverso que não vai mandar sinal lá para cima para estimulação. E aí ela tem menos estimulação. Ela fica temporariamente hipotireoideia por afetação da oxandrolona. Vai afetar a tireoide. Eu tenho que saber como é que está antes de prescrever para ela. Né? Essa menina ela já tem uma tendência, ela já tem uma subclínica de hipotireoidismo. Eu vou usar a oxandrolona nela já sabendo o risco. Ou não vou usar porque eu sei o risco. Então, tem medicações que vão ter, que são hepatotóxicas. Eu vou usar uma estanozolol via oral no paciente. Primeira passagem hepática já vai ser agressiva para esse fígado. E esse cara bebe. E esse cara tem dor de cabeça, ele usa muito paracetamol. O fígado dele está sobrecarregado. Ele tem uma esteatose hepática. O cara está sobrepeso. Ele já tem uma esteatose hepática, uma sobrecarga do fígado dele. Eu vou colocar uma medicação via oral que também é hepatotóxica. Então, primeiro eu tenho que fazer um exame e corrigir essas condições. O paciente tem que entender, doutor, eu queria usar anabolizante. Vamos ver como é que está a sua saúde.
Agora você não pode usar. Agora você precisa de corrigir isso daqui, e quando você for utilizar, você vai usar essa medicação que precisa ser utilizado junto com o protetor hepático. Eu vou usar essa medicação que você precisa de estar fazendo um controle sobre a sua tireoide. Eu vou usar essa medicação que pode ter uma repercussão renal. Mas antes de tudo eu tenho que conhecer o paciente. Então tem que ter exame de sangue, tem que ter exame de imagem em alguns casos, tá? O paciente ele tem um histórico familiar de câncer de próstata. Não que a testosterona vai causar câncer de próstata, mas eu vou causar uma inibição de um eixo. Eu posso ter uma afetação no funcionamento da próstata. Eu tenho que conhecer esse paciente. Então eu posso ter que pedir um ultrassom prostático, ou eu posso ter que pedir um PSA. Vai depender de cada paciente. O controle antecipado, o controle durante e o controle após o uso de medicações. Porque você tem que entender o contexto. Mas então eu posso usar medicações para proteger o fígado quando eu sei que eu vou usar medicações que vão agredir o fígado. É diferente de eu usar medicação que vai diminuir o efeito da droga. Não é isso. Eu não vou usar uma espirolactona para diminuir o efeito da oxandrolona. É melhor diminuir a dose da oxandrolona do que eu usar uma testosterona e proteger o fígado. É diferente, eu não estou diminuindo o efeito da testosterona. Sim, eu estou protegendo o órgão que a testosterona pode agredir durante o funcionamento dela. Entendeu? Então é diferente, são coisas diferentes na clínica médica que a gente faz. Se uma mulher chega pedindo prescrição de... vai usar esteroides, né? Assim, primeiro é deixar bem claro que é um consultório médico, não é um supermercado que ela fala, doutor, eu vim aqui usar isso, claro, isso e isso. Ela tem que entender que a gente tem uma responsabilidade sobre ela, e ela fala, doutor, eu quero fazer um uso de esteroides anabolizantes. Sim. Aí é isso. O senhor não vai chegar indicando porque ela usa, óbvio que mas não. Ela também não pode chegar pedindo. O paciente, ele tem que chegar e falar, doutor, meu desejo é melhorar a minha composição corpórea, meu desejo é emagrecer. E aí a gente pode discutir a terapêutica mais adequada. Mesmo porque ela não vai se prescrever, né? Não, ela não se pode automedicar, ninguém. Eu não aconselho ninguém a se automedicar. Mas ela tem que entender que ela vai ter que passar por etapas. Então ela pode falar, doutor, meu desejo hoje é crescimento muscular, eu quero hipertrofia. Mas aí quando você analisa o sangue, fala, minha amiga, você precisa de antes cuidar da sua resistência à insulina. Eu posso fazer concomitante, mas vai ter etapas. Eu posso primeiro diminuir a resistência à insulina, eu posso melhorar uma coisa, melhorar outra, para chegar no nível de utilização de esteroides. É uma etapa. A pessoa para fazer uma cirurgia tem que dar uma regulada antes, né? Tem que ter uma série de coisas, tem uma série de fatores que tem que ser pensados antes de utilizar. Mas não sou contra de jeito nenhum na utilização de esteroides anabolizantes, que fique bem claro isso. Não sou um incentivador de utilização de esteroides anabolizantes, mas eu quero que as pessoas conheçam mais dos benefícios e dos riscos de utilizar esteroides anabolizantes. Com isso, a gente vai ver menos erros, menos pessoas fazendo o uso ilegal, o uso irregular, o uso clandestino e o uso perigoso dessas medicações. Então, nosso objetivo é esclarecer para a sociedade que não é algo errado. As pessoas às vezes usam uma associação entre anabolismo com algo diabólico, como algo do submundo, algo negativo. E o o anabolismo ele está presente na nossa vida. 24 horas a gente está anabolizando, catabolizando, anabolizando, catabolizando. Isso é 24 horas na nossa vida. O que acontece é que às vezes o catabolismo sobressai em relação ao anabolismo. E eu perco massa muscular. E eu preciso corrigir isso. Então, o anabolismo ele é presente na medicina e vai ficar cada vez mais presente quando se demonstrar que as pessoas que têm melhor massa muscular são mais longínquas, são mais sobreviventes desse mundo nosso de hoje. Pessoas musculosas duram mais, são mais atléticas, têm melhores hábitos, então elas vão viver mais. Uma pessoa que se entrega ao descenso natural dos hormônios, mas é natural, eu vou perder os hormônios. Então você aceita que você está envelhecendo, mas tem pessoas que querem ser jovens de mentalidade, de idade biológica. Então essas pessoas a gente retorna ela a níveis hormonais de pessoas mais jovens. Você vê sessentões com idade metabólica de 40, fazendo Ironman, fazendo atividades, bike. Ontem na natação ali no mar, senhores de 70 anos nadando quilômetros, mas são pessoas que mantêm níveis hormonais adequados. Utilizando, nem sempre, às vezes eu faço
Um exercício, eu já melhoro a minha taxa. Já melhora a sua taxa, já melhora o seu desempenho, já melhora a sua noite, você dorme melhor. Na noite a gente libera a testosterona, você já melhora seus níveis. Doutor, o senhor já está há quanto tempo nesse mercado? Há 8 anos. O senhor acha que nesses últimos anos aí diminuiu um pouco o preconceito do uso de esteroides anabolizantes? Diminuiu muito, muito. Diminuiu inclusive porque pessoas comuns, não só atletas, pessoas comuns, cantores, sertanejos, cantores de forma geral, artistas de novela, começaram a mostrar corpos mais atléticos. E isso fez com que mais pessoas buscassem conhecimento sobre isso. Pessoas para usar e pessoas para prescrever. Então, mais médicos entraram nessa área. Isso melhorou muito, né? Então, isso fez com que mais pessoas direcionassem a atenção para os hormônios. Antes, vamos dizer que, teoricamente, quem mexia com hormônio era endócrino, a endocrinologia, que hoje é uma especialidade super importante, né? Ela trabalha mais com os distúrbios hormonais, de tireoide, diabetes, mas outras áreas médicas começaram a preocupar-se com isso, né? E aí entra a medicina esportiva, entra a nutrologia, entra o ortomolecular, pessoas preocupadas com a saúde hormonal do paciente. Hoje nós trabalhamos cuidando da saúde do paciente, apesar de que muitos médicos cuidam da doença do paciente. Nós aprendemos na faculdade a cuidar da doença. Hoje eu cuido da saúde. Hoje eu só atendo pessoas que buscam saúde. Hoje eu não atendo pessoas que estão querendo só prescrição de remédio, né? Infelizmente tem um número de médicos que se sujeita a isso, só ficar renovando receitas. Isso é triste porque eu estou perpetuando um problema do paciente. Hoje não, eu só corrijo a saúde do paciente e coloco ele cada vez mais saudável, para ele se livrar de remédios. O objetivo final, não tomar nenhum remédio e ser saudável. Agora eu vou entrar na minha última pergunta. Não fala que acabou, né, pessoal? Não acabou ainda. A minha em relação a essas partes de medicação. E eu acho que é uma das mais polêmicas que falam hoje no mundo do fisiculturismo. O uso de insulina para o fisiculturismo. Insulina, super importante. Insulina é o hormônio mais anabólico que existe no corpo humano. A insulina vai abrir a possibilidade daquela proteína, daquele nutriente entrar nas células. Então, é super importante a insulina. Como qualquer outra medicação, eu tenho que entender que nível está a minha insulina, que nível está a minha resistência à insulina, antes de eu colocar essa medicação no organismo. Muitas pessoas associam utilizar GH com insulina, porque o GH mantém os níveis de glicemia mais altos na corrente sanguínea. E aí eu coloco a insulina para tentar baixar isso. Mas para o reto alimentação eu libero menos. Depois, em algum momento, isso vai ser cobrado. Ninguém tem almoço grátis. Essa conta vai chegar em algum momento. Então, eu usar a insulina numa necessidade, ok. Usar a insulina sem a necessidade, eu estou colocando suprafisiológico. Tudo suprafisiológico vai ter um preço. Então, é polêmico usar insulina. Não acho necessário usar insulina em todos os pacientes que usam GH, em quase nenhum, tá? Depende do controle, depende da dieta. O risco é muito grande também. É porque vai ter uma repercussão. Se ele já tem uma insulina adequada, nós temos um mecanismo de controle da glicemia muito certo. Insulina, glucagon. Subiu a glicemia, a insulina trabalha. Baixou a glicemia, o glucagon trabalha. Se isso estiver funcionando de forma adequada, se o meu pâncreas estiver saudável, não tenho problema com isso. Se a minha insulina subiu, se a minha glicemia subiu, eu libero insulina e resolve. Se a minha glicemia baixou, eu libero glucagon e resolve. Tá? Se eu não tenho uma saúde pancreática, aí é uma outra situação, eu poderia aderir ao uso de insulina. Mas usar a insulina de forma recreativa tem riscos, grandes riscos. Já vi relatos de gente que até morreu só usando errado, na verdade. Usando errado. Né? Sempre usa errado para matar. O que é fato hoje. Menos do que antes, mas ainda. O paciente chegou no hospital, um atleta chegou no hospital com um quadro de infarto, de um AVC, de uma problemática que seja, de uma insuficiência renal aguda, e ele já tinha predisposição a isso. Ele já tinha uma problemática no corpo, mas ele usou um ergogênico. A culpa vai cair no ergogênico. Menos do que antes, porque mais médicos já estudaram o quadro, já entendem que poderia ser uma predisposição dele. Mas ainda... Mesmo que não seja o ergogênico... Não, na maioria das vezes não é. O paciente já tinha uma predisposição. Tá. Então, isso aí causou o câncer nele.
O paciente, ele já tinha uma esteatose não alcoólica, ele já tinha uma problemática de fígado, mas ele usava testosterona. Então a culpa vai cair sempre no ergogênico. Isso tende a diminuir quando mais profissionais atuarem na área, quando mais pessoas estudarem o uso benéfico, o uso controlado dos ergogênicos. O problema é as pessoas que fazem um uso descontrolado, ilegal, e esses meio que destrói a imagem de quem quer fazer uma coisa certa. Né? Você sabe que uma maçã pode apodrecer uma caixa inteira. Tem más profissionais em todas as profissões. Né? Vai ter um mau médico, vai ter um mau policial, vai ter um mau nutricionista, vai ter um mau preparador físico. Vai ter. A gente tem que focar nos bons e incentivar os bons. Então, por isso que eu falo muito sobre hormônios, sobre o uso de testosterona, de hormônios, porque a gente precisa difundir os benefícios de utilização deles se for de forma correta. Então eu sou a favor de utilização desde que seja com um profissional adequado, habilitado para isso. Show de bola. Caralho, que aula hoje, viu? Na Porra! verdade, a gente aprende com o paciente. Às vezes o paciente me agradece, doutor, obrigado. Eu é que agradeço porque ele foi uma nova experiência, né? O paciente, quando ele traz, porque todo mundo é individual, quando ele traz uma individualidade dele e a gente consegue um bom resultado, igual eu consegui em outro, eu aprendi com ele. Então o agradecimento sempre vai ser mútuo. Eu sempre aprendo. Que a gente fala, né, para alguém, a gente explica alguma coisa, a gente aprende duas mais. Vezes, né? Quando eu fixo um aprendizado quando eu ensino. E quando eu pego diferentes pessoas e eu consigo resultados com as pessoas, eu consegui resultados diferentes. Foram resultados a grosso modo iguais? Não, eu consegui hipertrofia nele, mas foram diferentes. Então eu aprendi formas diferentes de fazer a mesma coisa. Experiências diferentes, Exatamente. Modos de chegar naquele resultado diferentes. Né? Então não tem quando a pessoa fala comigo, doutor, qual é o melhor? Não existe o melhor. Qual é o pior suplemento? Qual o melhor suplemento? Qual é a melhor estratégia? Né? Qual o melhor hormônio? Qual a melhor dose? Não existe o melhor. Existe o ideal para você nesse momento. Existe o ideal para você nesse momento. E às vezes esse ideal muda. Então, às vezes, o paciente vem com uma estratégia nutricional, por exemplo, vou dar um exemplo, nutricional. Doutor, eu estou fazendo essa dieta. Há quanto tempo? Não, tem 6 meses que eu estou fazendo essa dieta. Seu corpo já mudou. O nutricionista ele teve um trabalho gigantesco de fazer aquele cálculo calórico em cima do que você estava no dia que você foi lá. 6 meses depois você é outra pessoa, essa dieta não serve para você. Né? Então é importante o paciente visitar o nutricionista periodicamente, visitar o profissional que está seguindo ele, o instrutor, o treino do cara, não pode ser a mesma ficha o mês inteiro. Qual a progressão de carga? Qual a evolução? Não, eu estou fazendo GVT hoje, não, eu estou fazendo bisete, tricete. Mas qual a evolução você está tendo se você está repetindo o mesmo treino a vida toda? Se você não mudar o seu treino, aquele treino da semana passada já não serve para você. E aí você não está evoluindo. Não é porque o médico prescreveu pouca dose, porque você não melhorou seu treino. Não é porque o nutricionista errou na dieta, é porque você não está fazendo a evolução do que você tem que fazer. Então, visitar os profissionais que você confiou a sua saúde tem que ser periodicamente. Tem que ser frequente, né? Claro. Que o pessoal pergunta muito, qual é o melhor exercício, qual a melhor atividade física? Cara, é aquela que você mais gosta. Porque você vai fazer isso. Você vai fazer sempre. Com amor, você vai fazer com vontade. Não adianta você treinar 20 minutos. Ah, não, mas tem um treino que é melhor, que ele é mais rápido. Tudo bem, mas você vai ter um resultado correspondente ao que você está fazendo. Isso. Não, eu faço. Doutor, eu sou muito bem na dieta de dia, mas de noite eu avacalho. Vai ser proporcional o seu resultado. Né? Doutor, eu treino 2 vezes por semana, vai ser proporcional o seu resultado. Exato. Doutor, eu esqueci de tomar a medicação, tomei um dia, o outro dia eu não tomei. Vai ser proporcional o seu resultado. Né? Então, a gente explica para o paciente as rotas que ele pode seguir, mas quem vai seguir é ele. Quem vai traçar a trajetória de uma boa saúde vai ser ele. Quem bate o martelo é a gente. Claro. O profissional vai dizer, você precisa fazer isso e aquilo, mas se a pessoa não fizer... Então, assim, outra coisa que é muito bom deixar claro é que, assim, eu não estou lá no consultório para agradar o paciente. Ele vem buscando um resultado, primeira coisa é que ele vai ter um choque de realidade do que ele está naquele dia. Olha aqui como é que você está hoje. Isso daqui é resultado de anos, talvez com uma conduta ou um hábito ruim. Então, eu tenho que entender para ele, eu não vim aqui te agradar, eu vim aqui te mostrar os caminhos.
Tá? Você não gosta? Não, doutor, verdura eu não vou comer nenhuma, legume eu não vou comer nenhum. O nutricionista vai falar que você vai comer o quê? Né? Então, não, você vai ter que se esforçar. Se você quer saúde, você não pode ter os mesmos hábitos. Claro. Se eu continuar, não, doutor, mas eu nunca comi feijão. Você nunca teve o resultado que você está querendo. Então, se você está querendo esse resultado, você vai ter que mudar. Né? Doutor, não, treinar para mim, não, detesto academia. Tem uma frase, eu acho que, não sei se é do Einstein ou é de algum outro grande cara foda aí, que loucura é você fazer a mesma coisa querendo resultado diferente. Albert Einstein falou essa frase. Mas isso é uma coisa meio... Né? Óbvio. Então, assim... Você faz a mesma coisa, como é que você quer um resultado diferente? Mas quando eu falo de agradar o paciente, eu vou agradá-lo porque ele vai ficar super satisfeito com o resultado. Mas ele vai ter que fazer coisas que talvez ele não fazia. E isso pode desagradá-lo na trajetória. Mas ele vai ficar agradecido pelo resultado. E ele conseguiu. Eu só mostrei o caminho. Né? Ele conseguiu. Mas então, mas eu fui lá no médico, o médico não passou o remédio que eu queria. Não é o que você queria, é o que você poderia, necessitava, ou o que você devia naquele momento. Então, a medicação vai ser a que você pode, a que você deve, e a que você não pode não será prescrita. Né? E, obviamente, coisas ilegais no Brasil, eu recebo muita pergunta. Doutor, mas é porque eu estou com um pré-treino importado. Vai ter produtos que não pode no Brasil. Então, você vai estar usando sob riscos de depois você ter algum problema e que no Brasil nenhum médico vai te prescrever isso. Né? O senhor teve até uma pergunta, né? Ontem, né? Eu até coloquei... Black Viper, eu acho que era. Era o Black Viper porque ele vem com ioimbina. Né? Ele vem com ioimbina nele. É uma dosagem inferior à que vende aqui na farmácia, mas é uma medicação. Né? Então a gente tem ioimbina com long jack hoje vendendo nas lojas de suplementos. A ioimbina é proibida já associada, né? A ioimbina não é proibida. A ioimbina, o problema dela é que ela é uma medicação. Então, por ser uma medicação, ela tem que ser prescrita por um médico. Tá. Se ela está associada a outro componente, ela pode virar um suplemento, mas tem risco usá-la. Entendi. E se você usa de forma indiscriminada, você está entrando no risco. Né? Então, isso é importante a gente deixar bem claro. Não é proibido o ioimbina no Brasil, mas o SARMs é proibido. Então, você vai ver um laxosterone, que eu também respondi uma pergunta ontem sobre isso. Como é que... Doutor, e o SARMs? O que você acha do SARMs? Estão proibidos no Brasil, eu posso achar um montão de coisa. Né? O efeito dele é inferior aos esteroides. O preço dele é superior aos esteroides. Então, não faz sentido. Só que a Anvisa proibiu eles por falta de evidências científicas de resultados. Dia 21 de fevereiro foi proibido o SARMs. Então, depois disso, não adianta me pedir SARMs. Não vou prescrever. Está proibido no Brasil, você não vai encontrar. Podia. Antes de 21 de fevereiro, a gente prescrevia. Tem medicações muito boas. Elas são ruins, eu não estou falando mal dos SARMs. Os SARMs são bons, mas está proibido no Brasil. Só que eles são bons acima dos esteroides, porque eu ouvi que os SARMs não dão efeitos colaterais. Você vai pagar alguma continha dependendo da dose que você vai usar. Ele dá bom benefício, o laxogenina, porque ele é muito similar à oxandrolona. Supostamente não tem os efeitos colaterais da oxandrolona, virilização, supostamente. Mas cai no doping. Mas é mais caro do que a oxandrolona. Mas tem menos efeitos, você vai ter que usar por mais tempo ou com mais doses. Então, na balança, é melhor você usar a oxandrolona. Show. Entende? Além de estar proibido no Brasil. Bom. E, doutor, pra gente finalizar aqui o episódio de hoje, deixa aí... Que pena, né, pessoal? Pessoal, tinha que durar mais, não tinha não? Tinha Ou também, a gente tem que repetir. Repetir. Várias e várias vezes vamos repetir, com certeza. Deixa aí a sua mensagem aí pra galera que busca uma saúde, que busca um corpo melhor, ou que precisa buscar isso e não tá indo atrás, né? Tá negligenciando essa parte que vai trazer melhoras na condição de vida. Deixa aí a sua mensagem aí pra todo mundo. E também fala pra gente onde é que o senhor está atendendo atualmente. Ótimo. Acho que eu já deixei algumas mensagens durante o dia, né? Durante a gravação a gente deixou algumas mensagens importantes, que o menos é mais, que procure um profissional para você fazer o seu cuidado de saúde, mas eu acho que o mais importante é você estar bem consigo mesmo. Eu posso querer depositar numa medicação algo, por exemplo, porque eu estou triste, terminei uma relação e agora eu quero ficar bonito, e aí a pessoa coloca um peso maior para que tenha resultados porque ela está triste com outras situações. Então a gente tem que entender que a gente primeiro tem que estar bem consigo mesmo. Eu me alimento bem, eu tenho hábitos saudáveis, eu tenho uma saúde mental boa, eu posso ir atrás de alguns
ajudantes para eu ter melhor forma física. Mas primeiro eu tenho que ter saúde, então eu tenho que estar saudável, por isso que a gente às vezes corrige. O paciente chega achando que vai sair com uma receita de anabolizante e às vezes ele sai com uma receita de medicações para melhorar a resistência à insulina dele, para melhorar a vitamina D dele. Então é entendível que primeiro eu cuido da saúde do paciente, isso já vai gerar um depósito de boa forma física, depois eu cuido dos hábitos saudáveis dele, de atividades, de fazer uma boa alimentação, para depois eu usar algumas ferramentas para assim melhorar a parte estética dele. Se eu colocar a estética em cima da saúde, eu vou ter a estética, mas talvez eu não vou ter a saúde. Se eu colocar a saúde em cima da estética, eu vou ter a saúde e provavelmente eu vou ter a estética. Então, meu recado realmente é para que vocês cuidem da saúde de vocês, estejam bem consigo mesmo, se ame mais, se cuidem mais, porque o fator que vai definir, o termômetro que vai definir se você está bem ou não, é o espelho, não é a balança. Então você está se olhando, está se amando, está gostando do que está vendo, é um fator muito mais importante para a gente do que você falar que a sua balança não está mexendo, que você está vendo a balança subir. Então cuidar da saúde é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Show de bola. E onde é que o senhor está atendendo? Então sobre os atendimentos, pessoal. Porque eu tenho uma vida muito corrida, né? Hoje eu tenho uma agenda cheia, graças a Deus, graças aos resultados dos pacientes. Por os pacientes, infelizmente, tem uma lista de espera, né? Hoje eu atendo no Shopping Del Passeio, então você pelo Instagram consegue o contato da Camilinha, tem no Instagram, tem no meu próprio YouTube, tem o Instagram, o contato da Camilinha, você entra em contato para agendar a sua consulta, será um prazer, mas entenda que tem uma demora, né? O paciente não vai conseguir agendar para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, tem uma lista, mas a gente com todo carinho pega alguns casos que precisam ser antecipados, mas a pessoa já tem que estar com um agendamento, né? Às vezes o cara fala, doutor, mas me coloca na frente. Tem que estar agendado para a Camila poder... Tem que facilitar o nosso trabalho para a Camila poder te puxar para a lista. Então hoje eu atendo no Shopping Del Passeio. Um dia da semana eu também tenho a minha dedicação ao Ceará Esporte Clube e 2 dias da semana eu tenho a minha dedicação ao helicóptero. Então eu atendo somente no Shopping Del Passeio e na Empório Suplementos. Né? Já falando sobre parceiros, a Empório Suplemento é uma loja que me abriu esse espaço. Então eu atendo com todo o carinho do mundo lá na Empório Suplementos. Não significa que você tem que comprar algum suplemento lá, isso não tem nada a ver, tá? Mas é uma empresa que acreditou no meu trabalho e que hoje recebe frutos por isso. A gente consegue também canalizar pacientes para lá porque ela acreditou no nosso trabalho. E os resultados de quem se junta cresce muito mais. Né? Então eu acredito e o conselho para os profissionais que trabalham na área da saúde, que se juntem, que se unam, né? Então eu tenho afinidade com vários nutricionistas, vocês devem se unir mais, tentar parar com essa briga de profissionais, né? Não tem um profissional melhor ou pior. Eu canalizo pacientes para outros médicos, porque o paciente tem mais urgência, vai participar de um TAF daqui a um mês, eu não tenho vaga, esse paciente precisa de uma atenção, eu vou ter que canalizar ele para outro médico. Então não existe competição entre profissionais de saúde, existe uma união. E aí o serviço cresce muito mais. E quem ganha é o paciente. Quem ganha, na verdade, todo mundo ganha. Porque quando eu indico, o paciente ganha, principalmente ele ganha mais. Porque ele teve o problema dele resolvido. Claro. Mas eu indico o paciente para aquele colega médico, para aquele colega nutricionista, e ele, não é por retribuição, é simplesmente por entender que aquele paciente naquele momento precisa de uma atenção médica, ele vai encaminhar para mim. Então, não são trocas de favores, são, na verdade, ajudas mútuas, né? Eu prefiro dizer assim. Então, eu canalizo pacientes para outros profissionais médicos e para outros profissionais nutricionistas. E, obviamente, tem que ter treinos. Então, os personal trainers também estão na nossa lista de indicações. Eu tenho a minha equipe multidisciplinar, tá? Então, eu atendo com preparador físico, eu atendo com nutricionistas, eu atendo com quiropraxas. Então, eu tenho um grupo multidisciplinar com psicóloga para atender. Mas o paciente pode vir com a equipe dele e ele só necessita o médico. Também a gente faz esse trabalho. Eu tenho atletas que vão competir agora com o Breno, eu tenho atletas que viajou ontem, não sei se eu posso falar o nome, né? Mr. Olímpia. Mas viajou ontem para o Mr. Olímpia. A gente faz o acompanhamento da saúde do Lucas, não Lucas Coelho. Lucas, que foi campeão do Portugal Pro. Então eu cuido da saúde do Lucas. Tem atletas que vão subir agora, eu tenho atletas no Iron
Eu tenho atletas no Mundial agora de Wrestling, no mês que vem. É um menino que é o único cearense que está nisso. Ele foi vice-pan-americano mês passado e esse mês próximo de outubro vai para o Mundial. Caramba. É um menino prodígio de Maracanaú, aqui do Ceará, Maracanaú, treina sozinho, ele treina sozinho, porque no Ceará não tem uma grande equipe. Marcos Wesley. Marcos Wesley, queremos você aqui. Marcos Wesley, cara, ele tá hoje em São Paulo, ele tá fazendo uma campanha para arrecadação de grana para poder ir pro Mundial, né? Ir pro Mundial da Noruega, o Mundial da Noruega é em outubro agora, e ele tá precisando de dinheiro, então quem quiser ajudar esse atleta, tá? A gente tem uma ONG, não falei sobre isso, mas eu tenho uma ONG que incentiva, por isso que eu falo tanto de atletas, a maioria dos meus atletas são incentivados por essa ONG nossa. Eu tenho um time de futebol, de criança, eu tenho atletas no Ironman, tenho atletas no kite, né? A gente tem um atleta que também treina kite, campeão mundial, e também tem que fazer um cuidado com a saúde para chegar nesse nível. Ele já era campeão quando a gente começou a cuidar da saúde dele, então ele já tem o dom, mas a gente cuida da saúde dele. Né? Não é eu que transformo a pessoa em campeão, é ele mesmo. Eu só cuido da saúde dele para ele permanecer nesse nível. Entende? Então, eu atendo no Del Passeio e atendo na Empório Suplementos. Meu Instagram já deve estar aqui na descrição do vídeo. Com certeza. Tá? Vocês podem entrar, visitar, eu respondo. Eu tenho esse defeito, eu respondo todo mundo. Na caixinha de perguntas, no direct, não tenha problema de me perguntar. Tá? Eu respondo todo mundo, porque eu prefiro que o paciente tire a dúvida dele, mesmo que ele não seja meu paciente. Tá? Também tem essa liberdade de vocês não serem meus pacientes, mas quererem tirar dúvidas, porque às vezes o seu médico não atendeu nesse sentido. Então, eu tenho parcerias com o Thiago também veio aqui, falou com vocês. Thiago Lourenço. Então, Thiago, foda, né? Eu tenho parceria com ele me manda muito paciente, tá? Então, eu sou fã dessa galera que treina por amor ao esporte, que faz muita coisa. Já veio atletas que a gente já cuidou da saúde deles. Eu vi que veio aqui, por exemplo, o Pagula. A gente já cuidou da saúde do Pagula também antes dele ter aquele episódio em São Paulo, aquele período em São Paulo. Então, eu faço com muito carinho tudo isso que eu faço, tá? Então, quem tiver dúvidas sobre saúde pode me escrever à vontade e a gente vai bombar esse podcast aqui para que mais pessoas venham, tá? Tenho pessoas interessantes para indicar para vocês, que vão falar sobre tudo, já ia pedir. Vão falar sobre tudo. É legal a gente abrir espaços e vocês estão de parabéns em abrir esse espaço para falar sobre saúde de temas que muitas pessoas não gostam de falar. Isso. Muitas pessoas não gostam de falar, mas tem que ser dito. Claro, então, vocês estão de parabéns por... A informação, cara, ela é imprescindível. Na verdade... Principalmente vindo, informação, quando eu digo imprescindível, de profissional qualificado. De gente qualificada que sabe do que está falando. A liberdade que a gente precisa, ela só vai ser adquirida pelo conhecimento. Então, a gente, quando conhece algo, você é livre para não ser sujeito a uma informação de um manipulador, de uma pessoa que realmente fez com ele, deu certo com ele e vai dar certo com você. Você fala, não, peraí, eu conheço disso aí. Não é bem assim, para mim é diferente. Então, o conhecimento nos liberta nesse sentido, de conhecer mais. E a gente, vocês, por exemplo, alimentando um canal que traga conhecimento, o seu público vai ser livre. Livre para escolher o que é melhor para ele, livre para procurar um profissional adequado e não ser realmente convencido por uma outra pessoa. Não vou dizer que é mal intencionado, porque eu acho que ninguém faz mal ao outro, pelo menos nessa área, né? Porque ele queria o mal dele. Obviamente que ele queria que ele tivesse resultado, mas talvez não é a forma adequada de fazer com ele. E aí ele não tem bom resultado. E principalmente para a gente pedir para as pessoas que vão usar injetáveis, por favor, faça com um profissional que trabalha com injetáveis, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, faça numa farmácia, quem for utilizar medicações injetáveis, porque é fácil de se contaminar, é fácil de você ter um abscesso muscular, que pode atrapalhar todo o seu treinamento. Então, por favor, procure profissionais também para isso, né? Para aplicações. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo, segue a gente lá no Instagram, segue o Dr. Adriano, a gente vai deixar o Insta dele aqui também, tá? E é isso aí, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, gente.